Capítulo 81. Reino das Trevas. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. A garota que pastoreava o sol desapareceu com sua nave solar e a escuridão logo irrompeu e engoliu as terras. O que o patriarca do clã da manada do solo estava tentando dizer? Kinmu mergulhou em profunda reflexão enquanto a escuridão envolvia as terras. Os pilares do dragão se iluminaram novamente e as fogueiras da cidade também foram acesas. Os templos brilharam intensamente ao cair da noite. O pingente de jade em seu peito também emitia um brilho fraco. De acordo com o clã da Manada do Sol, o pingente de jade deveria ser da Vila Despreocupada, e ele também deveria ser de lá. No entanto, nos mapas das Grandes Ruínas, não há registros da Vila Despreocupada. Era como se esse lugar não existisse nas Grandes Ruínas. Onde fica exatamente a Vila Despreocupada? Porque a Vila Despreocupada só aparece quando a noite cai? Ele encarou fixamente a escuridão além das Grandes Ruínas. Queria adentrar a escuridão para procurar a tal vila despreocupada, mas as áreas envoltas em trevas eram tão vastas, quem sabia onde ficava a vaga vila despreocupada. Além disso, como ele poderá viajar em segurança por essa escuridão misteriosa? A escuridão era tão perigosa que o pequeno pingente de jade não era suficiente para protegê-lo. Tesouros como a estátua de pedra, por outro lado, eram pesados demais. Carregar uma estátua era como carregar um deus, ele não conseguiria. Meus pais estarão em Carefree Village. A determinação de Kinmu diminuiu. De pé sobre a cabeça do dragão no pilar do dragão, ele ergueu a cabeça, aparentemente tentando tocar a densa escuridão lá fora. Com a escuridão alastrando-se para além da cidade, uma fina membrana parecia separar a luz das trevas. Uma mão enorme surgiu sobre a membrana, como se quisesse tocar a mão dele. Kinmu ergueu a cabeça e viu as duas mãos se aproximando cada vez mais uma da outra. Sussurros vinham da escuridão. Era como se inúmeras vozes suaves lhe sussurrassem, persuadindo-o a entrar na escuridão e abraçá-la. Os sussurros ficavam cada vez mais altos, como se as vozes tivessem penetrado em seu cérebro, persuadindo-o repetidamente. O olhar de Kinmu ficou turvo e as duas mãos estavam quase se tocando. Aos poucos, a escuridão à sua frente deixou de ser escuridão e se transformou em um mundo grandioso. Ele viu um mundo interior semelhante a uma névoa ou um espelho d'água, onde uma mulher estendia a mão à distância, tentando tocar a sua. O rosto da mulher estava desfocado e ele queria vê-lo com clareza, mas não conseguia de jeito nenhum. O pingente de jade em frente ao seu peito flutuou lentamente para cima, como se tentasse adentrar o mundo na escuridão. Moer, o que você está fazendo? Uma voz assustada e irritada veio das costas de Kinmu e ele recuou a mão. Surdo apareceu atrás dele e o trouxe de volta à realidade. Kinmu despertou de seu transe e imediatamente recuou a mão, começando a suar frio. Se ele realmente tocasse a mão na escuridão, o que aconteceria? Todas as pessoas que pousaram na escuridão morreram horrivelmente, então ele teria sido devorado pelos monstros na escuridão. A enorme mão na escuridão também recuou e desapareceu. O fenômeno na escuridão também se esvaiu. Em seu devaneio, Kinmu pareceu ouvir um suspiro vindo da escuridão, mas Surdo aparentemente não percebeu nada. Deaf explodiu em raiva e o puxou para longe, repreendendo-o furiosamente. Há demônios nas trevas que são bons em enfeitiçar o coração das pessoas. Tenha cuidado para não ser sequestrado. Demônios que enfeitiçam o coração das pessoas. Só agora Kinmu sentiu medo após o ocorrido. Ele escondeu seu pingente de jade de volta na camisa, como se estivesse escondendo seus pensamentos junto com ele, e pensou consigo mesmo: chegará o dia em que caminharei na escuridão em busca da fonte da escuridão e encontrarei a vila despreocupada. Vovô surdo, o que era exatamente aquilo na escuridão? Porque eu conseguia ver coisas na escuridão de repente. Kinmu ponderou por um momento antes de perguntar. O reino das trevas reside na escuridão. Deaf prosseguiu: o chefe da vila é quem melhor conhece as coisas no reino das trevas, pois já esteve lá antes. Vamos até a mansão do senhor da cidade. O chefe da vila também está lá, então deixe que ele explique tudo para você. O coração de Kinmu estremeceu. O chefe da aldeia havia estado no mundo na escuridão. O chefe da aldeia era realmente tão poderoso a ponto de sobreviver mesmo depois de entrar na escuridão. Muir, você realmente viu o mundo na escuridão? Na mansão do senhor da cidade, todos na vila dos idosos deficientes estavam reunidos. Vovó Cia ainda usava a pele de Fubundi. Boticário, mudo, velha mãe, surdo, cego, aleijado e açougueiro estavam todos ali, ouvindo o que Kinmu havia encontrado a bordo do navio do sol e a mão na escuridão. O chefe da aldeia estava incessantemente admirado. De fato, vivi no mundo nas trevas. Quando cheguei às grandes ruínas, todas as minhas esperanças se transformaram em pó e meu coração morreu quando minhas ambições não se concretizaram.
mas eu não consegui morrer. Ele esboçou um sorriso amargo. No entanto, todos os outros moradores da Vila dos Idosos Deficientes conheciam esse sentimento. Todos tinham a coragem de encarar a morte, mas não conseguiam morrer. Isso porque ainda carregavam responsabilidades que não haviam passado para outros. Naquela época, eu estava à beira da vida e da morte, desejando acabar com a minha vida repetidas vezes. Certa vez, não consegui resistir à tentação dos demônios e mergulhei na escuridão. O chefe da aldeia recordou com uma expressão serena. Pensei que ia morrer com certeza quando entrei, mas eu era forte demais, tão forte que a escuridão não conseguiu me matar em pouco tempo. Essa frase poderia levar outros a pensar que ele estava se gabando, mas os moradores da Vila dos Idosos Deficientes não tinham esse tipo de pensamento. Quando o chefe da vila dizia que ele era forte demais, ele realmente era forte demais. Que tipo de terror era a escuridão? Todos na Vila dos Idosos Deficientes eram os maiores especialistas do mundo, mas, com exceção do chefe da vila, ninguém mais ousaria dizer que poderia entrar na escuridão sem morrer. O chefe da aldeia continuou. Caminhei freneticamente na escuridão, gritando em direção aos monstros e demônios que se escondiam, implorando pela morte. Contudo, naquele instante, a escuridão em meus olhos foi se dissipando gradualmente e vi o mundo na escuridão. Era um mundo que se sobrepunha às grandes ruínas, mas era um mundo diferente. Era um mundo estranho que surgiu da escuridão de repente. O coração de todos estremeceu. Será que um mundo assim realmente existia? Como é um mundo na escuridão? Mesmo que a escuridão tivesse se dissipado, ainda havia algo como uma névoa que envolvia tudo à minha frente, impedindo-me de enxergar muito longe. As figuras distorcidas clarearam minha mente, permitindo-me vê-las, mas não com clareza. Todas eram muito fortes, até mais fortes do que eu. Acenaram para mim, como se tentassem me convidar. Contudo, pensando nas responsabilidades que ainda carregava, não podia morrer ali e recuei para fora da escuridão. O chefe da aldeia prosseguiu solenemente. Depois disso, tentei entrar na escuridão novamente para procurar o mundo oculto nela, mas não consegui encontrá-lo. O mundo que Moer viu deve ser o mundo que eu vi. Refiro-me ao mundo na escuridão como reino das trevas e ao mundo em que estamos como reino da luz. Luz e escuridão correspondem e se alternam. Durante o dia, o reino da luz domina e, quando a noite cai, o reino das trevas domina. Moer, o guardião do sol do clã da manada solar, disse que você poderia ser da Vila Despreocupada, e a Vila Despreocupada às vezes aparece na escuridão? Kinmo assentiu com a cabeça. Todos se entreolharam enquanto o boticário sorria. Muir, volte a descansar primeiro. O Império da Paz Eterna acabou de recuar e ainda há bandidos misturados com as pessoas honestas. Teremos que ficar de vigia noturna. Kinmo compreendeu e saiu da mansão do senhor da cidade, retornando à estalagem para descansar. Na mansão do senhor da cidade, o chefe da vila, o boticário, o aleijado, o mudo, a vovó Si e os demais tinham uma expressão grave. Depois de algum tempo, o aleijado deu uma risadinha. A criança que criamos pode muito bem ter nascido no reino das trevas, um demônio do mundo das trevas. As orelhas de ferro de surdo se contraíram e ele suspirou. Deveríamos ter suspeitado disso quando ele apareceu de repente na escuridão. Se fosse o filho de uma família comum, teria morrido naquela situação, mas ele conseguiu sobreviver na escuridão. O que você acha, Mudo? Mudo soltou alguns sás e surdo zombou. Não é da nossa raça, o coração certamente é diferente. Não fale por ele. Surdo, você é muito radical. O boticário disse solenemente: o pingente de Jade de Moer pode ser da Vila Despreocupada, mas ele também pode não ser. Além disso, e se ele for da Vila Despreocupada? Ninguém jamais esteve lá e talvez não pertença ao reino das trevas nem seja malheiro. Ademais, não são apenas demônios que habitam o reino das trevas. Pode haver outras possibilidades para o nascimento de Moer. Vovó se zombou, e daí se Moer é um diabinho do reino das trevas? Ele é nosso filho, por quem passamos por todo tipo de dificuldade para criar, ele é nosso sangue e carne. Felipe retrucou com raiva. Vovó, você está sendo irracional agora. Irrazoável. Maldito aleijado, você está pensando em matar Moer então? As poucas pessoas discutiam aqui e ali. A velha má, que permanecera em silêncio durante todo esse tempo, disse de repente: fomos nós que criamos Moer. Também fomos nós que o educamos. Se fôssemos demônios, teríamos criado um demônio. Que tipo de pessoa somos nós para determinar como ele seria criado? Todos ficaram em silêncio. A velha mãe sempre falava pouco, mas cada palavra que dizia era extremamente importante. A velha mãe tem razão. A velha mãe era quem o aleijado mais respeitava, portanto, ele acenou com a cabeça. Me preocupei demais. O que você acha, surdo? Surdo olhou para Mudo, pois era o mais próximo dele.
O rosto rosado de Mudo, queimado pelo calor da fornalha, revelou um sorriso enquanto ele soltava alguns as. Surdo respondeu: Eu sei que você não é uma pessoa má, e eu também não acho que seja. Se Kinmu se tornar um demônio, a culpa será deles. Além de nós, o resto da vila não presta. Vovó Si ficou furiosa. Maldito rato de biblioteca! Você está discriminando aqueles que estão trilhando o caminho do diabo? Teaf zombou e arrancou suas orelhas de ferro, indicando que não queria mais prestar atenção neles. O chefe da aldeia ficou com dor de cabeça e disse: Somos todos da mesma aldeia, então quanto menos falarmos, melhor. Surdo, coloque as orelhas de volta no lugar, isso é realmente assustador. Surdo estalou os dedos nas orelhas, com um plop, e o chefe da vila continuou. Eu estava pensando em trazer Muir para o reino sobre e ver se existe uma vila despreocupada por lá. Todos deram um pulo de susto. O chefe da aldeia sorriu. Não se preocupe, quando entrei pela primeira vez no Reino das Trevas, já faz 400 anos. Também evolui bastante nesses últimos 400 anos. Deixe-me ter algum tempo para me preparar e então conduzir Muir pela escuridão. Capítulo 82. O Kind Kinmu. Tradutor, Ninetales editor, Tishkri. Na manhã seguinte, bem cedo, Ling Xiu foi à pousada procurar Kinmu e se despedir. Ela continuava a mesma, usando seus belos cabelos nas laterais para afinar o rosto. Sentada ao lado de Kinmu, pediu um bule de chá verde e, com um olhar lúcido, disse: As grandes ruínas são um lugar de pobreza e não são adequadas para estadias prolongadas. O mundo que você vê aqui é um lugar desolado. Somente saindo das grandes ruínas você poderá experimentar a vastidão do mundo exterior. Lá fora, os feitiços e as artes divinas vivenciam novos desenvolvimentos a cada dia à medida que o preceptor imperial da paz eterna e o imperador estabelecem uma nova geração de grandes aspirações e habilidades. Os feitiços e as artes divinas do Império da Paz Eterna estão passando por uma grande transformação. Você tem coragem e potencial, portanto, não quero que fique preso em um lugar tão remoto e desolado. Posso ser uma mulher, mas também quero alcançar grandes feitos. Se você estiver disposto a partir comigo, podemos ir hoje mesmo. Kinmu ficou sem palavras. Deveria seguir essa garota até o Império da Paz Eterna. Na verdade, ele queria muito sair das grandes ruínas para conhecer o mundo exterior. As grandes ruínas eram perigosas demais e, com suas habilidades atuais, era praticamente impossível explorá-las. Nem mesmo seres como o chefe da vila haviam explorado as grandes ruínas por completo. O que ele precisava agora era de experiência. As pessoas de fora das grandes ruínas vinham até lá em busca de experiências, mas ele queria sair das grandes ruínas para vivenciá-las. O convite de Lin Xiu era muito tentador para ele. Embora o preceptor imperial desejasse muito unificar as grandes ruínas e ocupar este local, Kinmu não nutria ressentimentos contra ele. Pelo contrário, tinha o preceptor imperial da paz eterna em alta estima. O fato de o preceptor imperial da paz eterna ter promovido uma mudança tão drástica, utilizando outras seitas para criar artes supremas em conjunto e impulsionar o desenvolvimento de feitiços e artes divinas, era algo que Kimu admirava profundamente. Ele queria sair para conhecer a nova geração e as novas artes supremas que um talento tão incomparável havia fundado. Onde você está hospedado? Perguntou Kinmu. A capital, respondeu Lindo Xiu. O jovem ponderou e sorriu. Capital do Império da Paz Eterna. Com certeza irei para lá. Você pode voltar primeiro para a capital. Eu te encontro quando chegar lá. Lindishiu franziu a testa. Você não vai comigo? Kimu estava com dor de cabeça. Meus tutores têm uma regra rígida. Preciso passar nos testes deles antes de poder sair de casa. São 9 tutores, portanto, tenho que passar nos 9 testes antes de poder sair para viver uma experiência. Lindishiu ficou perplexo. Mesmo com sua habilidade, você não consegue passar no teste? Ela se sentiu incrédula. Com um golpe certeiro de faca, Kinmu derrotou Fu Tinjui, e aquilo foi verdadeiramente de tirar o fôlego. É importante notar que Fu Tinjui era o melhor praticante de artes marciais da Cidade do Dragão da Fronteira, e embora ser o número 1 na Cidade do Dragão da Fronteira não significasse nada no Império da Paz Eterna, a habilidade de Kinmu era considerada excepcional no reino do embrião espiritual. Aos olhos dela, ele não teria dificuldade alguma em entrar no top 10 do Império da Paz Eterna. Mas, mesmo com essa habilidade, Kinmu não conseguiu passar no teste de seus guardiões. As regras da minha família são um pouco mais rígidas. Kinmu respondeu envergonhado. Tenho que passar em 9 testes antes de ser considerado adulto, mas ainda não consegui passar em nenhum. Nesse caso, estarei esperando por você na capital. Isso mesmo, há espelhos de inspeção nas fronteiras. Se você passar por elas, precisa ter cuidado.
Lin Xiu se levantou e estava prestes a sair, mas de repente parou, dando um sorriso que ao mesmo tempo não era bem um sorriso. Eu te dei um lenço, então você não deveria me dar algo em troca? Kimu imediatamente revistou seu corpo e não encontrou nada de valor para lhe dar de presente. Pensando por um momento, ele pegou seu grande martelo de ferro e o entregou a ela. Lin Xiu não sabia se ria ou chorava. Mordendo os lábios vermelhos, perguntou: Você está dando um martelo de ferro enorme para uma garota? Kinmu coçou a cabeça e pegou sua faca de abate de porcos, sua bengala de bambu, seu pincel e tinta e uma bolsa de moedas de dragão, murmurando: Escolha qualquer uma que você quiser. Esquece, então vou levar o martelo de ferro grande. Lin Xiu sentiu uma dor de cabeça e saiu da estalagem carregando o grande martelo de ferro. Do lado de fora, vários praticantes de artes divinas estavam de pé em ambos os lados da porta. Infeiyu estava montando em seu cavalo quando viu Lin Xiu sair. Seu olhar para o martelo de ferro em suas mãos o intrigou. Mesmo com uma ponta de dúvida, não fez perguntas e disse imediatamente: Os preparativos para o navio estão prontos. Que a sétima jovem, sétima princesa, monte no cavalo. Rinpoche deu um salto mortal para cima do cavalo. Olhando para Kinmu, que estava boquiaberto na estalagem, ela piscou para ele e mostrou a língua. Kinmu sobressaltou-se, sem reação, e gaguejou: Vê você. Eu sou o sétimo jovem mestre gordinho que você descreveu como rechonchudo. Pastor, vamos nos encontrar novamente na capital. Rinpoche deu uma risadinha, sua voz clara e alta como um sino. Com uma mão segurando o grande martelo de ferro, a outra estalava o chicote. Kinmu ficou atônito ao pegar o lenço perfumado, sem conseguir dizer nada. Infeiui acenou com a mão e vários praticantes de artes divinas da paz eterna alcançaram Lin Xiu rapidamente. Ele então olhou para a estalagem antes de entrar e sentar-se em frente a Kinmu. Olhando diretamente para Kinmu com um olhar brilhante, perguntou: Seu sobrenome é Qin? Kinmu se recompôs e reprimiu o choque ao descobrir que Lin Xiu era o sétimo jovem mestre, o gordinho. Balançando a cabeça, respondeu: O sobrenome do general também é Qin. Já ouvi outras pessoas se referirem a você como pequeno general Qin. Neste vasto mundo, existem muitas pessoas com o sobrenome Qin. Qin Feiyu serviu-se de chá e disse indiferentemente: Algumas pessoas têm um destino ruim, por isso nascem na pobreza, enquanto outras têm um destino bom, por isso nascem ricas e honradas. Um sobrenome Qin não representa nada. Você pode ter o sobrenome Qin, mas é um abandonado, um plebeu insignificante das grandes ruínas. Irmãozinho, não se iluda, você não é digno de ser associado a ela. Terminando de falar, ele bebeu a xícara de chá, deixou para trás um lingote de ouro e saiu da estalagem. Pequeno general Qin, não entendo o que você está tentando dizer. Kinmu se levantou e também saiu da estalagem. O dono da estalagem imediatamente se aproximou e fez uma reverência, perguntando: O jovem mestre está voltando? Qin Feiyu ficou ligeiramente surpreso. Ele pensou que o dono da pousada o estivesse chamando, mas não esperava que o dono da pousada se curvasse para Kinmu. Não há necessidade de formalidades na presença de estranhos. Kinmu acenou com a mão e olhou ao redor para a vasta cidade do Dragão da Fronteira, para os edifícios majestosos e a prosperidade. Este lugar é a cidade dele. Ele caminhou em direção à mansão do Lorde da cidade e passou pelo cassino onde uma multidão de homens robustos se curvou, dizendo: Jovem mestre. Ao passar em frente ao bordel, a dona do estabelecimento trouxe as garotas para fora para que se curvassem, cumprimentando em uníssono: Jovem mestre. Ao passar pela livraria, pelo mercado de flores, pelo mercado de vegetais, pelo açougue, pelo restaurante, pela loja de antiguidades, pela loja de artigos gerais, pela farmácia, pela ferraria, pela loja de armas, as pessoas saíam e se curvavam diante dele. Jovem mestre. Jovem mestre. Jovem mestre. Qin feiu e franziu a testa. Observando Qin Mu caminhando até a mansão do senhor da cidade, os portões se abriram e Fuyundi saiu para recebê-lo, rindo alegremente. Ao mesmo tempo, ordenou aos guardas ao seu lado: Vocês estão todos cegos? Não vão cumprimentar o jovem mestre? Os praticantes das artes divinas que guardavam a porta se curvaram e saudaram em voz alta: Jovem mestre. A partir de hoje, toda esta cidade será nossa casa. Fuyundi riu alto e conduziu Kinmu para dentro da mansão do senhor da cidade. Qin feiu e franziu a testa profundamente. Ele não fazia ideia do que tinha dado errado. Não entendia por que Fui um dia estaria tão alegre com a pessoa que matou seu filho. Era como se Qin Mu fosse seu filho, e não Fu Qinjui. Ele não tinha ideia de como Qin Mu havia se aproximado do rico e poderoso Fu Yundi. Um bárbaro incivilizado só pode ser rei das ruas e jamais pisar na corte imperial.
Ao se virar para ir embora, seu corpo estremeceu subitamente ao chegar aos portões da cidade. Ele percebeu exatamente o que havia de errado e voltou a cabeça para olhar, incrédulo, para a mansão do senhor da cidade no final da rua. Técnica de criação do diabo celestial. Mestra do culto. Ele se recompôs e se virou para sair. Furundi já havia morrido e sua pele havia sido arrancada. O Furundi que está na cidade agora é o mestre do culto do demônio celestial. O dono da cidade do dragão da fronteira mudou. Os praticantes de artes divinas sob o comando de Furundi devem ter sido todos transferidos para o culto do demônio celestial. A cidade inteira é composta por pessoas do culto do demônio celestial. Felizmente, o preceptor imperial foi impedido pelo enorme navio, ou então. Ele tremia incontrolavelmente. Agora que a mestra do culto estava vestindo a pele de Furundi, se o grande exército do Império da Paz Eterna entrasse na cidade, ela só precisaria causar estragos com seus cúmplices e destruir os pilares de dragão da cidade do Dragão da Fronteira. Dessa forma, o exército do Império da Paz Eterna seria eliminado de uma só vez, causando grandes danos à força do Império da Paz Eterna e até mesmo um revés que poderia levar à sua ruína. Olhando para trás, para a cidade do Dragão da Fronteira, o domo havia mudado e não era mais um lugar onde ele ou o Império da Paz Eterna pudessem desafiar o céu e a terra. Esta cidade agora pertence ao clã Qin. Pode ser o mesmo Qin, mas era o Qin de Qinmu e não o Qin dele. Capítulo 83. Os armamentos definitivos. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. Posso realmente estudar diversas artes divinas poderosas nessas esculturas. Nos últimos dias, Kinmu rondava os pilares do dragão e os templos da cidade do dragão da fronteira. À noite, ele dormia no templo ou no topo de um pilar do dragão. Ao acordar, observava e analisava a maravilha das esculturas em transe. Usando os olhos do céu para examinar essas esculturas, ele analisou as três graças da escultura, forma, aura e espírito, e ponderou sobre os três estados da escultura, essência, poder e intensidade. Aos seus olhos, essas estátuas divinas não eram meras estátuas, mas possuíam diferentes tipos de direções de ki vital, que apresentavam tanto uma forma material quanto um espírito interno. Elas tinham um vigor extraordinário, capaz de concentrar o ki em essência, circular o ki em intensidade e moldá-lo em poder. Ele ainda era um praticante de artes marciais e ainda não havia se envolvido com as artes divinas. No entanto, sua mente já vislumbrava a criação de artes divinas, seguindo os métodos utilizados pelos seres divinos para esculpir as estátuas divinas. Kinmu observava a escultura de uma deusa caminhando sobre o rio. Seu ki vital começou a circular ativamente e, com um súbito estalo, transformou-se em água corrente, jorrando de suas mãos como um rio com ondas revoltas e correntezas fortes. Cada golpe de sua palma produzia o som de ondas quebrando, enquanto suas palmas se alternavam em sua cintura. O poder da palma de Kinmu aumentou e, de repente, com um único golpe, sua energia vital se transformou em um rio caudaloso que irrompeu a 12 jardas de distância, despedaçando uma enorme rocha em frente ao templo. Esse ataque dele não era uma arte divina, era mais como um feitiço, mas não exatamente um feitiço. Era semelhante a técnicas de batalha, mas não era uma técnica de batalha. Era muito estranho. Com licença. Imu curvou-se diante da escultura da deusa caminhando sobre o rio antes de sair do templo e dirigir-se ao antigo templo ao lado. No antigo templo havia uma estátua divina de um rosto humano com garras de tigre pisando em dois dragões. Kinmu sentou-se em frente a ela para observar e analisar a estátua divina. Após 3 a 5 dias de confusão mental, Kinmu conseguiu compreender as três graças e os três estados da estátua, e seu ki vital circulou involuntariamente de acordo com o que via. De repente, uma luz dourada radiante surgiu em seu corpo, e cada movimento seu soava como metais colidindo. Sua forma era semelhante à de uma estátua divina. De repente, 7 discos dourados e deslumbrantes surgiram ao seu redor. As bordas dos discos eram afiadas como navalhas e tinham um brilho mais fraco, enquanto a cor dourada no centro dos discos era mais intensa. O corpo de Kinmu se moveu e ele usou o segredo da empunhadura da espada, fazendo com que os discos também se movessem. Conforme a energia vital circulava, o brilho no centro de cada disco se intensificava. De repente, Kinmu apontou sua espada para um golpe e luzes douradas emanaram dos 7 discos. As luzes douradas eram muito finas, como espadas extremamente delicadas feitas de fios de ouro. Xixi. 7 espadas finas, semelhantes a fios de ouro, voaram num instante e perfuraram o lugar onde sua espada estava apontada. Kinmu recuou a mão e viu os buracos de espada que haviam aparecido no chão. Ainda não é tão poderoso quanto a habilidade de punho da velha mãe. Tem algo errado. Quando foi que meu Ki Vital se tornou o Ki Vital do Tigre Branco?
Kinmu de repente percebeu algo e estava refletindo sobre isso quando algo estranho surgiu de repente em seu tesouro divino embrião espiritual. Seu embrião espiritual respirou fundo e instantaneamente absorveu toda a luz dourada restante no mar dourado. Kinmu sentiu subitamente um vazio no peito, a mente em branco e uma tontura repentina. Ao recobrar a consciência, descobriu que seu embrião espiritual havia adormecido novamente. Espere, o chefe da vila disse claramente que os 3 elixires da técnica dos 3 elixires do corpo do soberano significavam que o embrião espiritual despertaria 3 vezes. Porque meu embrião espiritual está mostrando sinais de um quarto despertar? Kimu estava um pouco perplexo. Um embrião espiritual em sono profundo estava-lhe apenas metade de seu cultivo, o que tornava um tanto árduo para ele continuar a manter seus olhos celestiais. Portanto, ele deixou o antigo templo imediatamente. Jovem mestre, o patriarca lhe enviou uma carta. Assim que saiu do templo, viu um ancião de verde curvado do lado de fora. Não tinha certeza de quanto tempo ele estivera ali. O ancião de verde aproximou-se imediatamente e tirou uma carta da manga, que o jovem mestre a leia pessoalmente. O patriarca do culto do diabo tem uma carta para mim? Kinmu deixou de lado, por um instante, o fato de seu embrião espiritual estar passando por um quarto despertar. Ao receber a carta, o ancião de verde recuou imediatamente enquanto Kinmu abria. Ao jovem mestre do culto, já se passaram 3 anos desde a despedida no Rio Impetuoso. Conforme envelhecemos, nos tornamos mais conscientes de nossa expectativa de vida. Já estou velho e, olhando para o meu tempo de vida, restam apenas 7 anos. Espero poder reencontrar o jovem mestre do culto em meus dias de vida e testemunhar sua ascensão. Kinmu fechou a carta. A mensagem significava que o patriarca do culto demoníaco só tinha mais 7 anos de vida e queria encontrá-lo novamente enquanto ele ainda estivesse vivo, tornando Kinmu oficialmente o mestre do culto. Bendijo quer que eu a encontre na capital da paz eterna, e o patriarca do culto demoníaco também quer que eu o encontre. Chegou a hora de eu decidir se fico ou se vou embora. Kinmu se recompôs. Será que ele queria mesmo deixar as grandes ruínas, a vila dos idosos deficientes e a família que o criou? Ele chamou o ancião de verde e disse: Transmita minha resposta ao patriarca. Dentro de alguns dias partirei das grandes ruínas e irei ao seu encontro. O ancião de verde assentiu com a cabeça e se virou para sair. Kinmu ponderou por um momento e chegou à mansão do senhor da cidade. Nesse instante, o céu começava a escurecer e, na mansão do senhor da cidade, o chefe da vila e os demais estavam reunidos. Todos os idosos vestiam as novas roupas que Kinmu havia costurado pessoalmente para eles. Kinmu comprara muita seda na cidade e estava fazendo roupas pela primeira vez. As roupas, na verdade, ficaram muito boas, só que o tecido escolhido por Kinmu era um pouco chamativo, portanto, ao vestirem suas novas roupas, os idosos pareciam todos antigos e ricos senhores feudais, com uma aparência radiante e elegante. No entanto, essa era a intenção bondosa de Kinmu, e por isso os velhos ficaram todos muito felizes. Muir, o chefe da aldeia, saiu do cultivo e está pronto para levá-lo ao reino das trevas, na escuridão, para procurar seu local de nascimento. O boticário acenou para ele e sorriu. Você partirá esta noite. O coração de Kinmu disparou de excitação e, após hesitar por um instante, afastou todos os seus pensamentos da mente. Há inúmeros perigos na escuridão, vovô-chefe da vila. Sem problemas. O chefe da aldeia deu um sorriso afetuoso. Meus ossos ainda aguentam. Nani, desta vez estamos entrando na escuridão, portanto, você não deve me deixar. Vovó, passe as escrituras do grande diabo celestial para ele para proteção. A vovó Si tirou um novelo de linha da cestinha e deu um peteleco. Um fio de linha voou até Kinmu e se enrolou em sua mão, formando uma luva em um instante. Kinmu apertou delicadamente a mão dele e ficou surpreso. Ele não conseguia sentir que estava usando uma luva. O chefe da aldeia ordenou novamente: alijado, leve o seu disco do imperador e deixe usá-lo. Ripley retirou um disco de jade do pescoço. Esse disco de jade era como um pingente, mas não era um pingente. Era do tamanho da palma da mão e tinha estranhas inscrições que fluíam e mudavam continuamente. Com uma expressão de dor, o aleijado colocou o disco de jade no pescoço de Kinmu. Muir, tenha muito cuidado para não perdê-lo. Foi isso que o vovô aleijado recebeu em troca da minha perna. O disco do imperador vale uma perna minha. O chefe da aldeia assegurou: não se preocupe, o disco do imperador não será perdido. Muir, tire suas roupas. Kinmu não entendeu o significado daquilo e tirou a camisa, revelando seu corpo sarado. O chefe da aldeia tossiu e disse: tirem tudo e não usem roupa nenhuma. A vovó Si se virou e Kinmu tirou toda a roupa, deixando apenas a luva na mão.
O boticário tirou um verme gordo com o coração apertado. Esta taça de sangue contém o precioso sangue de um dragão venenoso. Não foi fácil para mim consegui-la. Ele apertou o verme gordo e encheu um pequeno copo de sangue. Surdo se aproximou e pegou seu pincel. Mergulhando o pincel em sangue, começou a desenhar nas costas de Kinmu. O que ele desenhou foi uma das 4 estátuas da Vila dos Idosos Deficientes, o ancião de casco de tartaruga com uma enorme cobra enrolada em seu corpo. Quando o sangue de dragão acabou, Surdo finalmente terminou de desenhar a enorme serpente ao redor do corpo de Kinmu. A última gota de sangue de dragão foi expelida por ele no último traço, limpando o pincel. Muer, você pode vestir suas roupas de novo. O chefe da aldeia prosseguiu, mudo. Mudo, o ferreiro, avançou e seu corpo estremeceu. Chamas ardentes emanaram de seu corpo e formaram uma enorme fornalha. As chamas na fornalha pareciam abrigar deuses e demônios. Mut ergueu a mão e deu um forte empurrão, fazendo com que a grande fornalha voasse instantaneamente em direção a Kinmu. Kinmu não sentiu nenhum calor quando seu corpo entrou em contato com a grande fornalha, que tinha uma aparência incomparavelmente impressionante. A grande fornalha foi diminuindo de tamanho até finalmente desaparecer dentro de seu corpo. O chefe da aldeia continuou, velha mãe. O velho Ma avançou e a voz de Buda ecoou repentinamente. Com raios de luz que se estendiam por 10.000 braças, a densa energia vital atrás dele formou um grande Buda com 10.000 raios finos na parte de trás da cabeça. Fulai. Este Fulai avançou, tornando-se cada vez menor antes de desaparecer no centro das sobrancelhas de Kinmu, sumindo sem deixar rastro. Cego, é a sua vez, disse o chefe da aldeia novamente. Blind ergueu sua bengala de bambu e bateu com ela no coração de Kinmu, soltando um grito baixo, acorde. O corpo de Kinmu tremeu violentamente e ele sentiu uma energia vital ilimitada fluindo de seu coração para ambos os olhos. Com alguns estalos, 9 anéis pupilares apareceram instantaneamente em seus olhos. Olhos do céu, olhos verdes do céu, olhos ciano do céu, olhos cinábrio do céu, olhos brilhantes do céu, olhos jade do céu, olhos brancos do céu, olhos violeta do céu, olhos de fogo do céu. Os 9 céus dos olhos divinos se abriram um após o outro. Kimu sentiu instantaneamente que o mundo diante de seus olhos era desconstruído e reconstruído camada por camada. Era como se seus olhos pudessem ver através de tudo. Isso foi Blind usando seu próprio cultivo para ajudá-lo a despertar seus olhos. Mesmo que não tenha sido Kimo quem despertou esses olhos pessoalmente, os efeitos dos 9 céus dos olhos divinos não foram menos intensos. O mundo que ele via agora era completamente diferente do que ele normalmente via. Este era o mundo sob a perspectiva de um deus. O corpo do chefe da aldeia flutuou e parou a 1 metro do chão. Então ele sorriu. Agora isso deve ser o suficiente. Muir, siga-me, iremos visitar o reino das trevas. Vovó se abriu a boca querendo dizer algo, mas não os impediu de continuar. Muir, tenha cuidado. Se você encontrar algum perigo, simplesmente abandone aquele velho maldito chefe da aldeia e volte correndo por conta própria. O chefe da aldeia estava transbordando confiança enquanto trazia Kinmu flutuando para fora da cidade, indo alto. Não se preocupe, vovó Si, eu definitivamente o trarei de volta são e salvo. Capítulo 84 A estranheza na escuridão. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Em frente aos portões da cidade e encarando a escuridão sem fim, Kinmu não pôde deixar de sentir ansiedade. A escuridão que poderia matar qualquer um que tocasse estava bem diante dele. Pulsando suavemente como um ser vivo, a escuridão era repelida pelo brilho emitido pelos pilares de dragão e pelos templos na praça da cidade. Ele estava prestes a entrar na escuridão. Atrás dele, vovó Si, velha Marie, aleijado e os outros estavam muito mais ansiosos do que ele. Quando os portões da cidade se abriram rangendo, foi como se seus corações estivessem sendo apertados. 7 tremores emanaram do corpo do chefe da aldeia. Era como se 7 cofres de tesouro tivessem sido explodidos em seu corpo, tornando sua aura repentinamente extremamente violenta. Imponente e divino, enquanto flutuava em direção à escuridão, ele disse: Vamos, Muer. Inmu seguiu imediatamente e olhou para o chefe da vila com seus olhos divinos dos 9 céus. Ele não pôde deixar de ficar chocado ao não ver um chefe da vila sem membros, mas sim um deus imponente. Naquele momento, aos seus olhos, o chefe da aldeia era um deus de membros robustos, semelhante aos deuses que vira nos templos. A única diferença era que o chefe da aldeia era um deus vivo, enquanto os deuses dos templos eram apenas esculturas. Eu sabia que o velho ainda era ele mesmo. Blind apoiou-se em sua bengala e suspirou. O velho ainda é muito mais poderoso do que nós. Muti acenou com a cabeça repetidamente em profunda concordância. Ah. Mudo tem razão.
Deaf concordou, é que não sabemos quanto tempo o velho vai aguentar. Se ele não aguentar o suficiente, os dois vão morrer. A avó imediatamente cuspiu 2 vezes, puf. Toca na madeira. Que a sorte esteja com eles. Na escuridão, o pingente de jade no peito de Kinmo brilhou enquanto o jovem seguia cuidadosamente o chefe da vila que flutuava na penumbra. Ao se virar para observar, a cidade do dragão da fronteira se assemelhava a uma cidade de 100 deuses na escuridão. Havia dragões enormes nas muralhas da cidade e deuses gigantescos erguidos no centro, protegendo aquele pedaço de terra para impedir que a escuridão se aproximasse. Chefe da aldeia. Ele se lembrou de algo repentinamente e disse imediatamente: meu embrião espiritual voltou a adormecer. A figura do chefe da aldeia cambaleou e as chamas que ardiam ao redor de seu corpo quase se extinguiram. Ele imediatamente se recompôs e perguntou: Muer, você não contou para nenhum daqueles velhos, não é? No instante em que seu estado de espírito vacilou, estranhas vozes demoníacas vieram da escuridão. Era como se os demônios na escuridão estivessem sussurrando entre si, tentando aproveitar a oportunidade em que as chamas da luz se extinguissem para invadir. Imu olhou cautelosamente ao redor e balançou a cabeça. Não tive tempo de contar para a vovó e os outros. Chefe da vila, você não disse que cada despertar equivale a um elixir da técnica dos 3 elixires do corpo do soberano? Eu já despertei 3 vezes e obtive meus 3 elixires. Agora que meu embrião espiritual está adormecido novamente, será o quarto despertar quando ele acordar de novo. Será que algo deu errado durante meu cultivo? O chefe da aldeia suspirou de alívio e sorriu. Isso é bom. A técnica dos 3 elixires no corpo do soberano não é o mesmo que 3 em 1, 2, 3 e 4. O caminho produziu um produziu dois produziram três e 3 produziu todas as coisas. Os 3 no corpo do soberano são os 3 em 3 que produziram todas as coisas, portanto, há possibilidades de despertar múltiplas vezes. Kenmu de repente viu a luz e exclamou, admirado: o chefe da aldeia é sábio. Suor escorria da testa do chefe da aldeia enquanto ele exclamava para si mesmo: eu sou mesmo muito esperto. Depois dessa explicação, não importa quantas vezes que no acorde no futuro, será fácil para mim explicar tudo. É fácil enganar o garotinho, mas será mais difícil para aqueles velhos da aldeia acreditarem em mim. Felizmente, eles ainda não sabem disso. No entanto, Kinmu não acreditava que haveria um quinto despertar, pois toda a luz dourada do mar dourado havia sido absorvida por seu embrião espiritual. A escuridão era densa e, à medida que se aprofundavam nela, a escuridão ao seu redor tornava-se cada vez mais espessa. Era diferente de tudo que Kimu havia visto antes. Anteriormente, quando ele estendera a mão, a escuridão se dissipara e o reino das trevas aparecera, juntamente com uma mulher estendendo a mão em sua direção. Agora, porém, a escuridão ficava cada vez mais densa. Além dos locais iluminados pelas chamas da lâmpada do chefe da aldeia, ele não conseguia enxergar mais nada. De repente, a tela de luz tremeu violentamente como se um monstro enorme estivesse se chocando contra ela. Kimu olhou imediatamente e sentiu um arrepio na espinha. Ele viu uma sombra enorme tentando destruir a luz que emanava do chefe da vila. Sim. Entre os cabelos do chefe da aldeia, um clarão de espada brilhou e voou para a escuridão. A enorme sombra distorceu-se e tremeluziu como um fantasma antes de desaparecer, aparentemente recuando de volta para a escuridão. A luz da espada voou para trás e o chefe da vila assumiu uma expressão solene. Uma gota de sangue escorreu delicadamente da luz da espada e ficou presa na ponta. Kimu ergueu a mão, pronto para recolher a gota de sangue, quando o chefe da vila balançou a cabeça apressadamente e disse: Não toque nisso. Dinho. A gota de sangue caiu no chão e emitiu um som semelhante ao de um metal colidindo com uma pedra. Em seguida, toda a vegetação ao redor murchou e secou. Seguindo o chefe da aldeia, somente depois de 300 metros eles deixaram a área afetada pelas propriedades demoníacas daquele sangue. Ele não pôde deixar de ficar tomado pelo choque. Neste momento, a habilidade daquele monstro das trevas é extremamente forte e não é mais fraca do que a minha. O chefe da aldeia tinha uma expressão grave enquanto olhava ao redor. Ele podia ver vagamente sombras rastejando ao seu redor, movendo-se e mudando de forma irregular. Parecia haver inúmeros monstros escondidos por perto. Essa gota de sangue é o sangue do deus demônio. Se você tivesse tocado nesse sangue agora, a estátua do deus que Surdo pintou em você teria sido corrompida e se tornaria inutilizável. Muer, você desceu o rio, então vamos subir o rio impetuoso. Pouco depois, chegaram à margem do rio impetuoso. O chefe da aldeia flutuava na superfície do rio enquanto Kinmu seguia caminhando sobre a água. Olhando ao redor, Kinmu ainda podia ver sombras se movendo continuamente e sussurros estranhos ecoando repetidamente. Era como se demônios na escuridão estivessem discutindo como devorá-los, o que lhe gelou o sangue.
No entanto, com o chefe da aldeia ao seu lado, ele se sentiu muito mais seguro. O chefe da aldeia disse: Vamos até o final do rio impetuoso. Teremos que correr cerca de 3.000 quilômetros e sua velocidade é muito lenta. Deixe-me carregá-lo. Kinmu sentiu subitamente seu corpo tornar-se leve e flutuar como uma pena de ganso. As chamas luminosas ao redor do chefe da vila brilharam intensamente. Dentro da luz divina, seu corpo começou a se tornar cada vez mais imponente, como um gigante capaz de sustentar o céu e a terra, avançando a passos largos em direção à nascente do rio impetuoso. Kimu ficou estupefato. Aquela velocidade era simplesmente a de um raio. Em seu deslumbramento, eles passaram por milhares de montanhas e rios num instante. Se ele olhasse para o chefe da aldeia com seus olhos nus, o chefe da aldeia ainda seria sem membros. No entanto, usando os olhos divinos dos 9 céus para olhar, o chefe da aldeia tinha membros robustos e era glorioso como um deus. As duas formas diferentes existiam simultaneamente. Nesse caso, o chefe da aldeia tem membros ou não tem? Ele ficou um pouco confuso. À medida que avançavam, passaram por inúmeras montanhas e percorreram incontáveis quilômetros. A superfície do rio impetuoso estava se tornando mais estreita, o que obviamente significava que estavam se aproximando da nascente do rio. Ao longo do caminho, Kinmu viu inúmeras coisas que normalmente não conseguia ver. Ele viu gigantes imponentes ao longo da área costeira, emanando uma luz divina como tochas. Eram as estátuas de pedra em ambas as margens do rio impetuoso. De manhã, eram estátuas de pedra comuns, e à noite, seus olhos nus só conseguiam ver estátuas de pedra emitindo luz, mas com seus olhos divinos, ele podia ver outro mundo. Além dessas aldeias, também havia ruínas antigas em ambos os lados do rio impetuoso. A luz divina ali era como a luz do dia, e Kinmu chegou a ver gigantes vivos se movendo entre as ruínas. Existem deuses e demônios que realmente existem? Ele ficou atônito. Além do gigante se movendo nas ruínas, ele viu coisas ainda mais estranhas. Na escuridão, havia criaturas enormes, que só apareciam em lendas, caçando comida. As bestas divinas, tão grandes quanto montanhas, lutavam com monstros na escuridão, despedaçando montanhas e rasgando a terra. Essas bestas divinas tinham luz divina ao redor de seus corpos e eram como tochas de fogo na escuridão. Esta noite ele viu uma grande ruína totalmente diferente, um mundo épico que parecia um conto de fadas. Quando a vovó se tirou Kinmu da água, eles puderam deduzir que Kinmu e a mulher na água tinham descido o rio flutuando. Agora que estavam chegando à nascente do rio impetuoso, se ainda não encontrassem a vila despreocupada, só lhes restava voltar. As grandes ruínas eram muito grandes e muito perigosas. Eles não conseguiam vasculhar todas as grandes ruínas em apenas uma noite. Nesse instante, o chefe da aldeia parou de repente. Kimu imediatamente se recompôs e estava prestes a dizer algo quando seus cabelos se eriçaram involuntariamente. Ele se calou imediatamente e até prendeu a respiração. À frente deles, um enorme exército marchava para o interior das grandes ruínas. Os soldados desse exército eram altos e majestosos, como deuses e demônios que brilhavam intensamente. Contudo, seus rostos estavam acinzentados, com olhos sem vida e presas que se projetavam de suas bocas. Embora sua aura fosse extremamente aterradora, esses deuses e demônios eram claramente cadáveres. Alguns deles não tinham braços, outros não tinham pernas. Alguns tinham metade da cabeça, enquanto outros tinham um enorme buraco aberto no peito. As armas que empunhavam também estavam gravemente danificadas. O grande exército, formado pelos cadáveres de deuses e demônios, avançou apressadamente pela floresta e cruzou o rio. Havia também antigos carros de guerra de bronze no exército. Os carros de guerra estavam em péssimo estado e as bandeiras de guerra que neles pendiam estavam cheias de buracos. Navios de guerra de bronze que também navegaram de longe. Esses navios de guerra de bronze estavam extremamente desgastados e apresentavam enormes buracos nos cascos. Os mastros dos navios também haviam desabado. Kimu mal podia respirar, e até mesmo o chefe da aldeia prendeu a respiração enquanto observava em silêncio aquelas estranhas tropas do exército. Quando esse exército de cadáveres cruzou o rio impetuoso, Kimu ofegava pesadamente. O chefe da aldeia também soltou um suspiro turvo com um olhar vago. Vamos segui-los e dar uma olhada. Após terminar de falar, flutuou em direção ao exército de cadáveres. De repente, um som de carnificina que fez o céu tremer veio da frente e ondas de terror percorreram o ar. O chefe da aldeia levou Kimu ao topo de uma montanha e ambos ficaram chocados com o que viram. Eles só conseguiam ver os cadáveres gravemente mutilados de deuses e demônios em Dea. Os que lutavam contra eles também eram cadáveres que empunhavam todos os tipos de armas e emitiam um brilho extremamente intenso que iluminava o vale como se fosse dia.
Este é o antigo campo de batalha dos deuses e dos demônios. O chefe da aldeia teve uma ligeira mudança de expressão e imediatamente puxou Kinmu para trás, dizendo solenemente: uma vez, estive no antigo campo de batalha de deuses e demônios durante o dia e foi tão perigoso que quase não consegui sair vivo. Durante o dia, nenhum cadáver de deuses ou demônios podia ser visto. Somente quando a escuridão se aproximava é que os cadáveres reviviam e marchavam para o campo de batalha para a guerra. Kinmu ficou sem palavras. Que tipo de ódio eles nutriam um pelo outro, para que esses deuses e demônios continuassem a lutar mesmo depois de mortos? Muir, tenha cuidado. Estamos no coração das grandes ruínas. Não se afaste, disse o chefe da aldeia com muita solenidade. Capítulo 85. Barco solitário no mar de neblina. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Enquanto continuavam subindo o rio, faltavam apenas 30 milhas para a nascente do rio Surgin. No entanto, coisas ainda mais estranhas estavam acontecendo. Kimo viu luzes brilhantes à sua frente que iluminavam a escuridão. Era uma vila, e as luzes chamavam muito a atenção na escuridão. Na aldeia, havia um ancião colando e encadernando barquinhos de papel. Cada vez que um barquinho de papel ficava pronto, ele voava automaticamente para fora da aldeia, atracava na margem do rio. No rio, homens e mulheres encharcados embarcavam no barquinho, que flutuava em direção ao centro do rio, onde havia um denso nevoeiro, e desaparecia nele. Esses são os mensageiros da morte. O chefe da aldeia sussurrou: eles aparecem à noite para extraditar as pessoas que morreram no rio. Não os alarme. Mensageiros da morte. Kimu estava curioso e observou o ancião mais algumas vezes. O rosto do ancião estava desfocado, como se um véu o estivesse cobrindo. Kimu não conseguia ver sua expressão. O ancião da aldeia pareceu notar, pois ergueu a cabeça para olhar para Kinmu. O sangue de Kinmu gelou e ele sentiu sua alma vacilar, como se quisesse escapar de seu corpo. Contudo, naquele instante, uma voz budista estrondosa emanou do centro de sua testa. A marca de Vulai que o velho Ma havia colocado ali brilhou intensamente e bloqueou o olhar do ancião. Nenhum ser vivo vai além disso. Uma voz indistinta ecoou enquanto o ancião abaixava a cabeça e continuava a colar seu navio de papel. O chefe da aldeia disse prudentemente: Muir, não se meta com o mundo depois da morte. O mundo depois da morte. Kimu ficou atônito e perguntou: estamos claramente em grandes ruínas e este não é o mundo após a morte, porque o chefe da vila diz isso. Existem muitos lugares peculiares em Great Ruins que estão ligados a mundos diferentes. Aquela pequena vila é o lugar que liga o mundo após a morte ao nosso mundo real. O chefe da aldeia respondeu: não são apenas as grandes ruínas que têm lugares assim, existem também lugares semelhantes fora das grandes ruínas. Se você sair das grandes ruínas e encontrar uma aldeia e um ancião assim, não se envolva com eles. Se você não os provocar, eles não interferirão no mundo real. No entanto, eles são muito sábios e você pode pedir informações a eles. Irmão, posso perguntar como chegar à vila despreocupada? O ancião ergueu um dedo e apontou para a escuridão. Vocês não podem ir para a verdadeira vila despreocupada. O chefe da aldeia agradeceu e eles continuaram avançando. Sem saberem o quanto já haviam percorrido, o pingente de jade no peito de Kinmu de repente flutuou e apontou para frente. O coração de Kinmu se agitou levemente, chefe da vila. O chefe da aldeia se virou e viu a cena antes de assentir levemente com a cabeça. Kinmu pegou o pingente de jade e hesitou por um momento, mas, por fim, soltou a mão dele. O pingente de jade flutuou para cima e voou para frente. O chefe da aldeia imediatamente levou Kinmu consigo para seguir o pingente. A velocidade de flutuação do pingente de jade aumentou cada vez mais, como se fosse uma estrela cadente rasgando a escuridão. Kinmu e o chefe da aldeia rapidamente os alcançaram e, de repente, ouviram um som de plop. Parecia uma pequena bola caindo no rio quando o pingente de jade colidiu com uma membrana invisível, criando ondulações no ar. Diante de Kinmu e do chefe da vila, um mundo estranho parecia se abrir lentamente com ondulações. À sua frente, estendia-se uma vasta terra envolta em névoa, com montanhas imponentes. A terra estava escondida na escuridão profunda, sobrepondo-se a uma escuridão que não era exatamente escuridão. Existe realmente outro mundo na escuridão. O chefe da aldeia trouxe Kinmu consigo para alcançá-lo, enquanto este estendia o braço para pegar o pingente de jade, incapaz de se concentrar. É aqui que fica a vila despreocupada? Meus pais estarão aqui. O pingente de jade ainda tremia em sua mão, como se quisesse voar até o local onde seu dono estava. Kimo colocou o pingente de jade de volta no pescoço e o usou para guiar o caminho. Jeff da aldeia imediatamente o bloqueou e disse calmamente: Muir, já que estamos aqui, não há necessidade de pressa. Devemos ir com calma. Há algo estranho acontecendo.
Kinmu se acalmou e continuou caminhando. A cordilheira ali era elegante, mas estava coberta por uma névoa cinzenta, o que a fazia parecer borrada. Será que este é mesmo o vilarejo despreocupado? O mensageiro da morte não disse que eles não encontrariam a vila despreocupada. A névoa cinzenta à frente tornava as montanhas vagamente discerníveis. De repente, um estalo seco soou sob os pés de Kinmu e uma voz saiu. Ai, você me machucou. Kinmu deu um pulo de susto e imediatamente olhou para baixo. Ele viu uma mão esquelética se erguendo debaixo de seus pés e um crânio surgindo da névoa, olhando para ele com suas órbitas oculares vazias. Humano. O esqueleto soltou um grito lancinante que reverberou neste mundo cinzento e nebuloso. Kinmu recuou imediatamente um passo e outro estalo soou sob seus pés. Só então ele viu os incontáveis esqueletos no chão. Havia uma quantidade incontável de ossos acumulados e amontoados, sem que ele soubesse a que profundidade estavam. Os 9 céus em seus olhos giravam enquanto ele olhava para as montanhas e tremia incontrolavelmente. As montanhas na neblina foram construídas por incontáveis ossos. Esses ossos formaram pilhas e pilhas de montanhas enquanto permaneciam ocultos na neblina. Os cabelos de Kimu se eriçaram enquanto os ossos no chão se erguiam um a um. Esqueletos balançavam ao se erguerem na névoa cinzenta e densa, e todos os tipos de vozes distorcidas reverberavam na névoa. Humano? Onde está o humano? Faz muito tempo que um humano não passa por aqui. Que humano conseguiria chegar até aqui? Eles têm carne, nós não temos carne, roubem a carne deles. O chefe da aldeia franziu a testa enquanto olhava para longe. As montanhas distantes também tremiam, erguendo-se e avançando como um monstro formado por inúmeros ossos brancos. À medida que as montanhas de ossos brancos se moviam, incontáveis esqueletos dançavam ao redor e escalavam as montanhas, tornando esses gigantes de ossos brancos cada vez maiores. Esses ossos ainda possuíam o poder de deuses e demônios, o que claramente significava que eram ossos de deuses e demônios. As vozes estridentes dos esqueletos eram altas e caóticas, enquanto eles gritavam incessantemente para devorar os humanos que haviam chegado até ali. De onde vieram tantos ossos secos? O chefe da aldeia também não conseguiu conter seus protestos e lamúrias. Alguns esqueletos pequenos, com apenas 1 metro de altura, saíram correndo da névoa cinzenta e agarraram a perna de Kinmu para mordê-lo. Kinmu estilhaçou com a palma da mão, mas ainda mais esqueletos surgiram em disparada. Era como uma enorme onda no mar. Muito intimidador. A energia vital do chefe da aldeia fluiu e se transformou em luzes de espada, mas havia esqueletos demais ali. Até ele estava com dor de cabeça, principalmente por causa dos ossos de deuses e demônios, que eram ainda mais difíceis de enfrentar. Contudo, nesse instante, uma luz emanou do centro da testa de Kinmu e a aparição de um grande Buda surgiu atrás deles para vigiar. Inúmeros esqueletos gritaram instantaneamente e fugiram em todas as direções. Numerosos esqueletos se juntaram durante a fuga e se transformaram em gigantes velozes. Alguns gigantes tropeçaram e se transformaram em incontáveis esqueletos fugindo ao aterrissarem no chão. Enquanto corriam, eles se juntaram novamente e formaram um gigante esquelético. Kinmu suspirou de alívio. A aparição do grande Buda, que permanecera em seu semblante, de fato surtia efeito sobre aqueles esqueletos estranhos, fazendo com que não ousassem se aproximar. As montanhas esqueléticas ao longe também pararam e observaram de longe. Ao verem o grande Buda atrás de Kinmu, não ousaram se aproximar. As ondulações da névoa cinzenta faziam com que a neblina entre as montanhas parecesse um mar de neblina. De repente, uma luz brilhou e Kinmu concentrou sua atenção nela. Ele ficou ligeiramente atônito ao ver um pequeno barco feito de uma folha flutuando entre as duas montanhas de ossos. O pequeno barco feito de uma folha flutuava na neblina. Na proa, uma lanterna pendia do único mastro. Não havia velas e a lanterna emitia um brilho fraco. Na popa do barco, um barqueiro vestindo uma capa de chuva de junco trançado e esfarrapada e um chapéu de bambu na cabeça remava. Sob a lanterna, estava sentado um homem que também usava um chapéu de bambu, seu rosto não podia ser visto claramente. O pequeno barco rapidamente parou à frente deles e o homem sob a lanterna se levantou. Virando-se, curvou-se em direção ao barqueiro e tirou uma moeda de ouro. Assim que o barqueiro estendeu a mão para pegar a moeda de ouro, Kimo percebeu imediatamente que não havia carne na palma da mão do barqueiro. Por baixo do chapéu de bambu e da capa de chuva de junco trançado havia na verdade um esqueleto. Um esqueleto remando um barco. O homem sob a lanterna desembarcou do barco e ficou ligeiramente surpreso ao ver Kinmo e o chefe da aldeia. Ele fez uma reverência e cumprimentou com uma voz rouca: Irmão. Kinmo e o chefe da aldeia se curvaram e retribuíram a saudação: Irmão.
A pessoa pressionou o chapéu de bambu contra a mesa e foi embora. O chefe da aldeia disse de repente: Calma aí, irmão. A pessoa parou. Chefe da aldeia perguntou: O irmão tem alguma moeda sobrando? A pessoa deu uma risada rouca. Você não trouxe dinheiro nenhum e planejou fazer o fantasma remar o barco? Chefe da aldeia sorriu e disse: Por isso eu gostaria de pegar um pouco emprestado do meu irmão. Uma risada veio de debaixo do chapéu de bambu. Velho Deus da espada, faz tempo que não nos vemos. Não restam muitas pessoas da nossa geração. É o destino que nos faz encontrar aqui. Tudo bem, vou te dar algumas moedas, Fendu. Ele estendeu a palma da mão e as poucas moedas de ouro flutuaram em sua palma. Com uma expressão grave, a energia vital do chefe da aldeia manifestou-se, criando braços e pernas. Lentamente, ele estendeu a mão e agarrou as moedas de ouro. Ao tocarem as mãos, seus corpos balançaram. O homem sob o chapéu de bambu recuou a mão e se virou para ir embora, suspirando. Você é velho, mas ainda é um pouco mais forte do que eu. Mas é bom que eu seja mais jovem e possa viver um pouco mais do que você. O chefe da aldeia o despediu com um olhar, dizendo: Você está mais forte do que antes, mas talvez não viva mais do que eu. É difícil dizer. O homem sob o chapéu de bambu saltou e desapareceu. O chefe da aldeia abriu a palma da mão e 4 moedas de ouro caíram na mão de Kinmu. Os braços e pernas que eram formados por sua energia vital gradualmente se tornaram fracos enquanto ele dizia: Muir, vamos embarcar no barco. Kinmu embarcou no pequeno barco, preocupado. O chefe da aldeia também subiu e se apoiou no mastro. O barqueiro na polpa ajustou a proa e remou com calma enquanto o barco navegava com segurança em direção à densa neblina nas profundezas da montanha esquelética. Capítulo 86. O Reino Vivo dos Mortos. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. Kimu estava sentado sob a lanterna e o pingente de jade em frente ao seu peito emitia um brilho fraco. O pingente de jade ainda queria flutuar e voar para longe. Isto não é a Vila Despreocupada? Se não for, onde fica exatamente a Vila Despreocupada? O pequeno barco navegava para frente sem pressa, sua velocidade não era nem muito rápida nem muito lenta. Desde que embarcou naquele pequeno barco, Kimu percebeu que aqueles esqueletos não lhes davam atenção, como se não os vissem. As montanhas de esqueletos voltaram ao normal e os esqueletos pareciam ter retornado à morte, mergulhando novamente no silêncio. Kimo balançou a cabeça ao se lembrar de todos os encontros inimagináveis que tivera pelo caminho. Tudo que ele jamais imaginara estava realmente acontecendo, e cada encontro era mais estranho que o anterior. Os monstros na escuridão, os mensageiros da morte na aldeia à beira do rio, o mundo na névoa, o pequeno barco em que viajavam, assim como o barqueiro esqueleto. Tudo isso parecia tão inconcebível, mas tudo realmente aconteceu. Além disso, o mundo na escuridão das grandes ruínas não era tão simples quanto o chefe da vila havia pensado. Inicialmente, o chefe da vila acreditava que apenas o reino das trevas existia, mas, pelo que parecia, um simples reino das trevas não explicaria completamente o que eles tinham visto. O reino das trevas possivelmente existe, e é possível que existam outros mundos na escuridão além do reino das trevas. Chefe da aldeia, quem foi o homem que nos deu as moedas de Fendu? Kinmu virou a cabeça para espiar o barqueiro e perguntou em voz baixa. Um velho amigo. O chefe da aldeia tinha uma expressão indiferente. Não o vejo há muito tempo e não tenho notícias dele. Pensei que estivesse morto, mas não esperava que ainda estivesse vivo. É impressionante que pessoas da minha época tenham sobrevivido até hoje. Os pensamentos de Kinmu vagaram para longe. A era do chefe da vila certamente teve um grande número de figuras heróicas, uma verdadeira era de estrelas. Muitas pessoas que abalaram o mundo devem ter nascido naquela época, tão impressionantes quanto o chefe da vila. Que pena, porém, que o tempo não espera por ninguém. Mesmo sendo incomparáveis em sua geração, eles se aproximavam da velhice, restando-lhes pouco tempo de vida. Eu não imaginava que ele ainda fosse tão ativo e gostasse tanto de correr por aí. Não fazia ideia de que ele correria aqui desta vez. O chefe da aldeia sorriu. Ele sabe estudar mais do que eu e já desvendou muito mais mistérios. Na verdade, tenho inveja de como ele vive livre e despreocupadamente, muito mais relaxado do que eu. Muir, talvez você o encontre no futuro, pois ele não tem um lar fixo e adora participar da diversão em todos os lugares. O nome dele é Lin Jin. Ele tem uma pinta embaixo do olho esquerdo e não tem um dedo a anelar na mão direita, que foi eu quem decepou. Chefe da aldeia, para onde este barco está nos levando? Imo olhou em volta e percebeu que estavam a uma distância considerável da entrada daquele mundo estranho. Ele não conseguia ver de onde vinham e não fazia ideia de para onde iam se continuassem a flutuar daquela maneira. Além disso, quem sabe se estas eram as grandes ruínas.
Este pode nem ser o mundo em que as grandes ruínas estavam localizadas. O chefe da aldeia franziu ligeiramente a testa. O pingente de Jade de Kinmus havia guiado até ali, e era a primeira vez que ele se deparava com um incidente tão peculiar e chegava a um lugar tão estranho depois de viver nas grandes ruínas por tanto tempo. Contudo, já que o pingente de Jade de Kinmus trouxera até ali, isso deveria estar relacionado à origem do pingente. Agora que não sabiam onde estavam e não conseguiam descer do navio, só lhes restava deixar que o barco e o estranho barqueiro os levassem para o desconhecido. Moer, se eu não tivesse te trazido aqui, talvez eu nunca encontrasse este lugar. Enquanto ele falava, a névoa à sua frente dissipou-se, revelando uma vasta extensão de terra. As montanhas já não eram montanhas esqueléticas e, junto à costa do mar de névoa, havia um cais de madeira onde apenas barcos podiam atracar. O pequeno barco feito de uma folha parou suavemente ao chegar ao cais. Kinmu imediatamente sacou uma moeda Fengdu e planejou pagar a taxa do barco quando o barqueiro levantou dois dedos esqueléticos brancos. Kinmu então tirou outra moeda Fengdu e o barqueiro assentiu com a cabeça. Os dois desembarcaram e caminharam em direção à terra. Quando Kinmu se virou para olhar, viu que o pequeno barco e o barqueiro esqueleto haviam desaparecido na neblina. Apenas a lanterna na proa do barco ainda emitia um brilho fraco na névoa. Lugar estranho. O pingente de Jade em seu peito flutuou suavemente para cima e apontou para frente. Kinmu seguiu o chefe da aldeia e não caminhou muito antes de avistar uma pedra de demarcação com algumas inscrições em escrita selo. O reino dos mortos é o reino dos vivos, os vivos não irão mais longe enquanto os mortos irão adiante. Kinmu leu as palavras na pedra que delimitava a área e ambos ficaram atônitos. Kinmu hesitou em perguntar: chefe da aldeia, ainda vamos prosseguir? O chefe da aldeia olhou para frente e avistou vagamente várias aldeias. Sorriu e disse: já que estamos aqui, como podemos não continuar e dar uma olhada no que está à nossa frente? Vamos seguir em frente. Kinmu seguiu e ambos cruzaram a pedra que delimitava a fronteira. De repente, Kinmu gritou de espanto. Ao levantar as mãos, percebeu que elas haviam se transformado, sem que ele soubesse, em ossos horripilantes de um morto. Ele imediatamente abriu a camisa apenas para ver que sua carne havia desaparecido completamente, restando apenas ossos brancos e horripilantes. Ao observar o chefe da aldeia, percebe-se que ele também havia se transformado em um esqueleto flutuando no ar. O mais estranho é que o chefe da aldeia ganhou braços e pernas. Seu peito e cabeça eram apenas ossos brancos, mas seus braços e pernas tinham sangue e carne. No entanto, o chefe da aldeia claramente não tinha braços e pernas, então por que de repente lhe cresceram braços e pernas? O reino dos vivos Muer. Vamos voltar, disse o chefe da aldeia de repente. Kinmu recuou até a pedra que delimitava a área e olhou para baixo, vendo seu sangue e carne se regenerando. Já os braços e pernas do chefe da aldeia haviam desaparecido, enquanto sua cabeça e peito haviam voltado ao normal. Entendo. Existe mesmo um mundo incrível. O chefe da aldeia sorriu e voltou para o reino dos mortos, dizendo: vamos entrar para dar uma olhada. Kinmu reprimiu o choque em seu coração e o seguiu para este mundo incrível. Os pés do chefe da aldeia tocaram o chão e ele começou a andar. De repente, parou para olhar para as mãos e soltou um suspiro pesaroso, como se estivesse recordando com carinho os membros que lhe faltavam. À frente, a cordilheira erguia-se imponente e, templo após templo, uma aldeia de tamanho considerável surgia diante de seus olhos. Os dois chegaram a esta aldeia e encontraram um ambiente tranquilo, com cantos de pássaros e flores perfumadas. Os aldeões viviam em paz e trabalhavam felizes criando gado. Quando chegaram à entrada da aldeia, um porco branco e rechonchudo ainda passava por eles bufando. Kimu e o chefe da aldeia permaneceram imóveis na entrada da aldeia, sem entrar, o que fez com que alguns aldeões se virassem para olhá-los com um olhar estranho. Depois de um tempo, um ancião cambaleou até eles. Seu rosto enrugado esboçou um sorriso e perguntou: visitantes de fora, em que posso ajudá-los? Kinmu e o chefe da aldeia se curvaram em cumprimento, e Kinmu perguntou: senhor, poderia me indicar o caminho para a Vila Despreocupada? O ancião ergueu a mão e apontou para a parte de trás da montanha. Depois de atravessar essas montanhas e passar por um portão, você poderá ver a Vila Despreocupada. Muito obrigado. De nada. Kinmu e o chefe da aldeia subiram a montanha. Kinmu virou a cabeça para trás e viu que os aldeões ainda os observavam com olhares peculiares. O chefe da aldeia explicou: aos olhos deles, somos os mortos, por isso nos olham dessa forma. Kinmu virou a cabeça e disse: chefe da vila, tem algo estranho.
O vovô cego me ajudou a abrir os 9 olhos divinos dos céus, então mesmo sem meus olhos, eu ainda consigo ver algo vagamente. O chefe da aldeia parou e perguntou: O que você viu? Kimu respondeu: A aura demoníaca em seus corpos. O chefe da aldeia refletiu profundamente e explicou: O reino dos mortos deve ter uma regra que altere a vida e a morte. Este é o poder dos deuses e dos demônios. Quando entramos aqui, parecia que não tínhamos carne, mas quando saímos do reino dos mortos, nossa carne reapareceu imediatamente. Isso significa que nossa carne ainda existe, apenas foi distorcida pelas regras, portanto, não podemos vê-la nem tocá-la. Moer, já que os 9 céus dos seus olhos divinos ainda estão lá, você pode usar seu Ki vital para executar os 9 céus dos seus olhos divinos. Kimu imediatamente tentou e rapidamente sentiu seus olhos. Em seguida, direcionou seu Ki vital para os olhos e executou as formações dos olhos divinos dos 9 céus impressas neles. Instantaneamente, sentiu tudo à sua frente tornar-se extremamente nítido. Ele virou a cabeça e todos na aldeia tinham mudado de aparência. Não eram mais humanos, eram esqueletos. Até o gado e aquele porco gordinho tinham se transformado em esqueletos. Os esqueletos dos aldeões eram diferentes dos esqueletos humanos e tinham uma forma estranha que claramente não era humana. Inmu descreveu o que viu e o chefe da aldeia ponderou antes de responder. Eles são a horda do demônio celestial. Horda demoníaca celestial? Kinmu olhou fixamente, sem entender nada. A Horda do Diabo Celestial é uma raça demoníaca. Seu culto do Diabo Celestial pode ter o nome Diabo Celestial, mas todos os seus membros ainda eram humanos sob o pretexto de fazerem parte do culto do Diabo Celestial. No entanto, a Horda do Diabo Celestial é diferente. Reza a lenda que a Horda do Diabo Celestial é uma raça que veio de uma terra estrangeira e possui uma natureza extremamente forte, com o desejo de invadir outras terras. Quanto à sua origem, ninguém sabe. Algumas lendas dizem. O chefe da aldeia fez uma pausa e não continuou. Olhando para frente, disse: Será este o mundo do demônio celestial? Não parece. Vamos seguir em frente. Se este for o mundo do demônio celestial, teremos que partir imediatamente. Atravessando várias montanhas, finalmente chegaram ao portão sobre o qual o ancião da aldeia havia falado. Com 2 montanhas como pilares, havia uma ponte de pedra sobre o portão da montanha, servindo como viga. Escritas na parede da montanha estavam 2 palavras: Fendu. O coração de Kinmu disparou, tomado por um pressentimento sinistro. Reza a lenda que Fendu era o portão do inferno, seria este o próprio inferno. No entanto, o chefe da aldeia ignorou e passou direto. Kinmu seguiu imediatamente e, ao verem o que estava diante deles, ambos ficaram ligeiramente chocados. À sua frente, no centro das cidades quadradas, erguiam-se santuários e templos imponentes e majestosos que se estendiam até as nuvens. Havia inúmeras cidades, inúmeros palácios e inúmeros templos. Até onde a vista alcançava, as cidades não tinham fim. Este era o vasto, ilimitado e espetacular mundo que se escondia por trás dos portões de Fendu. Esta deveria ser a capital de Fendu. Enquanto Kinmu pensava nisso, de repente viu um navio em ruínas. Era um navio formado por montanhas e sobre ele flutuavam correntes no ar como as linhas de uma pipa. Na ponta dessas linhas estava amarrada uma esfera cinzenta. Um enorme esferoide que estava parcialmente quebrado. Era a lua. Capítulo 87 Armadilha. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Kinmu murmurou, porque a nave lunar estaria aqui. A nave deveria ser a nave lunar, pois apresentava semelhanças com a nave solar. Ao redor da nave lunar reinava um silêncio sepulcral, sem que se visse qualquer figura. A nave havia colapsado e jazia plana entre as montanhas. Mais da metade da lua minguante permanecia imóvel no céu e a nave estava a mais de 60 quilômetros da cidade mais próxima. A direção para a qual o pingente de Jade estava flutuando era a direção da nave lunar. Os 2 navios misteriosos no mapa geográfico das grandes ruínas, o navio do Sol e o navio da Lua. Kinmu e a vila já tinham visto o navio do Sol, mas nunca o navio da Lua. Esta nave lunar não era menor que a nave solar. A nave solar era como um enorme vulcão com pernas, com picos que expeliam fogo e lava fervente. Por outro lado, a nave lunar era inteiramente cinza prateada, rastejando como um sapo prateado de 3 patas. Para ser exato, era como um sapo carregando uma nave enquanto se movia entre as montanhas. Era como se a nave lunar estivesse viva, pois a montanha movia-se lentamente para cima e para baixo como se estivesse respirando. No entanto, o casco da nave já estava destruído em condições muito piores do que a nave solar. A nave solar apareceu nas grandes ruínas e retornou ao poço do Sol, então como a nave lunar apareceu no reino dos mortos e não retornou ao poço da Lua.
Será que Vila Despreocupada se refere a Fendu ou à nave lunar? Murmurou Kinmu. Vila Despreocupada. O que significa despreocupado? Quando alguém morre, naturalmente se torna despreocupado. Será que Vila Despreocupada se refere a Fendu, o reino dos mortos? O chefe da aldeia reprimiu o choque em seu coração. No entanto, a Vila Despreocupada também pode estar se referindo à nave lunar. Quando a nave lunar rompeu a escuridão, as pessoas a bordo viveram em paz, despreocupadas e sem preocupações. O guardião do sol não me disse que a Vila Despreocupada só aparecia na escuridão, mas que não sabia onde ela apareceria? Isso significa que a Vila Despreocupada está em constante movimento e, se for esse o caso, isso poderia ser explicado se a Vila Despreocupada estiver na área coberta pela nave lunar. A nave lunar aparece à noite, portanto, ela se move à noite. Como a nave lunar traz a Vila Despreocupada para aparecer à noite, a nave estaria em constante movimento e, portanto, a Vila Despreocupada também estaria em constante movimento, sem ter uma localização fixa. Ué. Ele fez uma pausa antes de dizer: Isso é apenas um palpite meu, mas, se for verdade, você pode ser um pastor da lua. Eu sou um pastor da lua. Kinmu ficou ligeiramente atônito, sem entender o significado daquilo. Se você nasceu na Vila Despreocupada, pode ser descendente dos pastores da lua. O chefe da aldeia sorriu. Você não disse que encontrou uma mulher que estendeu a mão para você e tentou juntar a palma da mão dela com a sua no pilar do dragão na cidade do dragão da fronteira? Acho que essa mulher pode ser sua parente ou até mesmo sua. Ele não continuou, mas Kimu entendeu o que ele queria dizer. Podia até ser a mãe dele. Naquela época, o navio da Lua deve ter trazido a Vila Despreocupada para os arredores da Vila do Dragão da Fronteira. O navio do Sol vinha durante o dia, enquanto o navio da Lua vinha à noite. Aquela mulher deve ter descoberto Kinmu e notado o pingente de jade em seu pescoço, e por isso quis cumprimentá-lo. No entanto, estando em um estado tão dilapidado e desolado, seria possível que os pastores da Lua pudessem viver neste lugar. Além disso, por que a nave lunar apareceria no reino dos mortos? De repente, um canto melodioso emanou da nave lunar. A voz sombria era fria e triste, soando como a de uma mãe que sentia falta de seu filho perdido há muito tempo. Quando saí daqui, os salgueiros derramaram lágrimas. Volto agora, a neve dobra o galho. Longa, longa jornada, difícil, difícil o dia. Minha dor transborda. Quem sabe, quem sabe. Ao ouvir a música, Kinmu sentiu apenas uma forte vontade de chorar, mas como não tinha carne, não havia lágrimas para derramar. Aquela canção vinda da enorme nave lunar era vagamente audível e transmitia uma sensação de solidão e melancolia. A saudade do filho transformara-se em um temperamento sombrio. Ao observar a nave lunar, uma bela mulher estava de pé na proa, em meio à névoa cinzenta, olhando para Kinmu. Seus olhares de saudade incessante pareciam se encontrar no ar. Kinmu queria fechar os olhos, mas não conseguia. Após um momento de silêncio, disse ao chefe da aldeia: Chefe da aldeia, vamos voltar. O chefe da aldeia ficou ligeiramente surpreso e perguntou-lhe suavemente: Você não vai lá encontrá-la? Kinmu balançou a cabeça e disse, perplexo: Ela não é da minha família e esta não é a Vila Despreocupada. O coração do chefe da aldeia estremeceu. O que você viu com seus olhos de Deus dos nove céus abertos por um cego? Apesar de seu poder, Blind ainda era mais forte que ele em termos de visão. Agora que Blind havia aberto os nove céus dos olhos divinos de Kinmu, o que Kinmu podia ver, ele talvez não pudesse ver. O que eu vejo não é uma mulher, mas sim um deus demoníaco. O olhar de Kinmu pousou na mulher na nave lunar e o que ele viu não foi uma mãe ansiando por seu filho, mas sim um deus demônio malévolo com espinhos ósseos em forma de disco nas costas, emanando uma aura negra. O deus demônio cantava baixinho e parecia estar o atraindo para perto. Não se tratava de um encontro entre parentes, mas sim de um golpe. Desde o momento em que o pingente de Jade brilhou no pilar do dragão na cidade do dragão da fronteira, tudo não passou de uma armadilha para atrair Kinmu até aquele lugar. Cara, até eu, um velho guerreiro errante, quase caí na armadilha dele. O chefe da aldeia respirou fundo e sua luz divina brilhou intensamente, agarrando Kinmu e forçando-o a recuar rapidamente. Enquanto isso, a mulher na nave lunar repentinamente enlouqueceu e voou freneticamente pelo ar a partir da proa da nave. A mulher girava como um peão no ar, seu corpo crescendo cada vez mais. Seu rosto também se tornava cada vez mais malévolo enquanto ela finalmente se libertava das amarras da pele, revelando seu verdadeiro corpo. Era um deus demônio com 8 longas pernas, 2 cabeças e 5 caudas. Suas pernas eram como braços humanos e seus pés como mãos humanas. Ela disparou em alta velocidade pelo ar enquanto perseguia o alvo. Padrão dali. Lotus desabrocharam diante do chefe da aldeia, preenchendo o céu e a terra.
Aparições do Buda demoníaco sentaram-se sobre o lótus, erguendo as palmas das mãos e lançando seus mudras contra o chefe da aldeia. Esses Budas demoníacos eram todos aparições, porém, pareciam se materializar e possuíam um corpo físico. Cada movimento dos Budas demoníacos era diferente, pois os ataques vinham de todos os lados, ao redor do chefe da vila e de Kinmu. Buda deveria ser sagrado, mas esse demônio cultivou as artes divinas dos demônios, transformando-os em Budas demoníacos. Pode-se dizer que ele traiu as escrituras e se desviou do caminho. A expressão do chefe da aldeia não mudou e permaneceu calma. Uma luz de espada emanou de seu dedo e brilhou de lótus em lótus. A luz da espada era tão rápida que Kinmu não conseguiu acompanhá-la com os olhos e só pôde ver uma luz branca como a neve serpenteando entre todos os lótus e Budas demoníacos. No instante seguinte, o lótus se despedaçou e a cabeça do Buda demoníaco explodiu com um estrondo, transformando-se em energia vital demoníaca que se espalhou em todas as direções. Saparamita. O demônio saltou sobre ela e, assim que sua voz se calou, um enorme redemoinho surgiu atrás do chefe da aldeia e girou rapidamente. Era como um monstro com a boca cheia de dentes afiados como navalhas, enquanto inúmeras lâminas afiadas giravam dentro do redemoinho. No meio do redemoinho, havia uma longa ponte de arco-íris que fluía rapidamente para dentro dele. O chefe da aldeia e Kimu foram imediatamente sugados pelo redemoinho. A ponte do arco-íris puxou os dois para o interior do redemoinho e inúmeras lâminas afiadas atacaram de todas as direções, cortando enquanto giravam. O fim do redemoinho era como um paraíso com canto de pássaros e flores perfumadas. Tudo parecia tão tranquilo, mas era ali que residia o cerne da manobra diabólica. Mãe, fique em cima do meu cabelo. O chefe da aldeia deu um grito e seu cabelo começou a crescer furiosamente. Cada fio de cabelo era como um pilar enorme e grosso que emergia do redemoinho ao longo da ponte do arco-íris. Kinmu pousou em um dos fios de cabelo e ficou parado ali. Ele só conseguia sentir que o cabelo sob seus pés estava inchando rapidamente, ficando mais grosso e comprido, quase atravessando o redemoinho. Enquanto os outros fios de cabelo se assemelharam à dança desordenada de serpentes selvagens, quebrando as lâminas no redemoinho que vinha de todas as direções. Incontáveis lâminas estilhaçadas caíam no redemoinho e eram reduzidas a pó pela poderosa correnteza. Kimu ergueu a cabeça e viu o rosto enorme e malévolo do deus demônio na entrada do redemoinho. Com os olhos brilhando maliciosamente, ela abriu bem a boca e esperou que o chefe da vila o engolisse. Nesse exato momento, outras mechas de cabelo do chefe da aldeia penetraram na boca do deus demônio e deram um puxão forte, arrastando-o também para o redemoinho. Muir, vá depressa ao cais e embarque no navio para partirmos. Vá agora. Uma mecha de cabelo delicadamente tirou Kinmu do redemoinho, que então se fechou com um estrondo. O chefe da aldeia e o deus demônio haviam desaparecido. O corpo de Kinmu caiu do céu a uma grande distância da terra. Se ele tivesse caído em linha reta, certamente teria morrido. Ele respirou fundo apressadamente e expirou. Uma rajada de vento se formou instantaneamente à sua frente e os pés de Kinmu se moveram rapidamente para pisar na crista da rajada, diminuindo a velocidade de sua queda. Ele bufou e resfolegou algumas vezes antes de finalmente pousar no chão. Ainda era a vila despreocupada, saturada por uma névoa cinzenta, porém, a escuridão não a invadia, portanto, ainda era um lugar seguro para ele. De repente, um enorme redemoinho surgiu acima de sua cabeça. 4 braços grossos e longos emergiram do redemoinho e se estenderam em direção ao céu. O demônio malévolo ergueu a cabeça enquanto tentava rastejar para fora do redemoinho. No entanto, algo pareceu agarrar firmemente suas pernas e ela foi puxada de volta para o redemoinho mais uma vez. Horda do Diabo Celestial. Um rugido furioso emanou do redemoinho. Enquanto o deus demônio era puxado de volta para o redemoinho, que movia pontos negros jorrando dele. Saia depressa, Muer. A voz do chefe da aldeia veio do redemoinho. Sigam em frente, eu alcanço vocês. Rápido, se os deuses demoníacos da cidade ficarem alarmados, vocês não conseguirão escapar. O redemoinho desapareceu e a voz do chefe da aldeia foi cortada. No ar, os pontos negros caíram no chão como estrelas cadentes, fazendo o solo tremer com impacto. Uma névoa cinzenta começou a se espalhar, tornando-se cada vez mais densa. Quando os pontos negros tocaram o solo, ficaram envoltos em névoa, impedindo Kinmu de ver claramente o que havia dentro deles. A névoa logo se espalhou por Kinmu e envolveu o jovem. Da névoa cinzenta vinham os baques de passos pesados, como pedras enormes esmagando o coração. Capítulo 88. Horda Demoníaca Celestial. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. O chefe da aldeia foi puxado pelo monstro diabólico para dentro do redemoinho. Será que ele?
Kimu estava tomado por todo tipo de pensamentos ruins. Virando-se para dar uma olhada, percebeu que não estava longe dos portões de Fengdu. A neblina ainda não havia encoberto completamente os portões, mas se continuasse a subir, ele não conseguiria mais encontrá-los. O chefe da aldeia tem habilidades tão fortes, ele com certeza vai se sair bem. Preciso sair daqui agora e não me tornar um fardo para ele. Tum tum tum. A névoa cinzenta saturava o ar e os passos na neblina formavam uma confusão. Alguns vinham de suas costas, outros de seus lados. Havia também alguns que bloqueavam seu caminho até os portões de Fengdu. Kimu recompôs-se e correu imediatamente em direção aos portões de Fengdu. Enquanto avançava rapidamente, aproximava-se cada vez mais dos incomparavelmente enormes portões de Fengdu, quando de repente um rugido alto veio de sua frente e uma sombra voou em sua direção. Sem qualquer explicação, Kimu estendeu seu dedo espada. O dragão peixe da espada protetora Júnior saltou, cuspindo a espada do tesouro que cortou a névoa cinzenta e perfurou a sombra com a velocidade de um relâmpago. Sor, enquanto o vendaval assobiava, a espada protetora Júnior empurrou a sombra para trás e, com um som penetrante, a sombra colidiu contra um pilar de pedra e foi cravada até a morte. Kimu continuou a avançar com força. Ao passar pela coluna de pedra, seu dedo indicador apontou para trás e a espada protetora Júnior voou de volta para a boca do dragão peixe atrás dele. O cadáver da sombra deslizou pela coluna, revelando um mutante de aparência sinistra. Tinha escamas de peixe por todo o corpo e membranas interdigitais nas mãos e nos pés. A energia vital do mutante ainda não havia se dispersado e continuava a se enrolar em seu corpo como uma enorme serpente ensanguentada. Kinmu sentiu um cheiro forte de peixe e, de repente, ficou tonto. Ele cambaleou e percebeu que se tratava, obviamente, de uma arte divina altamente tóxica. Ele então sentiu a pintura que Death havia desenhado nele usando o sangue de dragão esquentar e a toxicidade desaparecer rapidamente. Praticante de artes divinas? Eu realmente matei um praticante de artes divinas? Imo ficou atônito e de repente se lembrou de quando estava usando seu ki vital para manipular a espada. A grande fornalha que Muti escondia em seu peito se acendeu em chamas e instantaneamente aumentou seu ki vital 100 vezes. Foi exatamente essa grande fornalha que aumentou repentinamente seu ki vital a tal ponto que ele pôde matar um praticante de arte divina com uma única espada. O mais incrível é que a grande fornalha só aumentava repentinamente seu ki vital enquanto ele a executava. Quando Kimu reprimia seu ki vital, ele retornava ao normal. Dessa forma, não havia uma sobrecarga enorme em seu corpo. Era como encher um caldeirão com água. Se um caldeirão só comportasse 3 baldes de água e 10 baldes fossem despejados nele, 7 baldes transbordariam. No entanto, o corpo humano não era um caldeirão e não havia lugar para o ki vital transbordar. Normalmente, isso resultaria em explosões. A maravilha do grande forno de Muti era que, depois de emprestar a Kimu 100 vezes mais Ki vital, esse Ki vital 100 vezes maior retornava ao grande forno sem afetar seu corpo. Kimu avançou rapidamente e seus pensamentos se processaram assim: com meu nível de cultivo atual, também posso executar artes divinas? Nesse caso, não é como se eu não pudesse lutar contra a horda demoníaca celestial. A grande fornalha que Muti havia colocado em seu corpo lhe fornecia 100 vezes mais Ki vital. Um Ki vital tão vigoroso era algo que Kinmu jamais ousara sequer imaginar. Antes, suas habilidades com os punhos eram apenas isso, habilidades com os punhos, e suas habilidades com a faca, apenas isso, habilidades com a faca. Contudo, agora ele sentia que podia usar seu Ki vital 100 vezes maior em seu corpo para executar as artes divinas das habilidades com os punhos e com a faca. Quão poderosas seriam as habilidades que a velha mãe e o açougueiro lhe transmitiram depois de alcançar o domínio das artes divinas? Seus passos se tornaram cada vez mais rápidos à medida que, inconscientemente, ele incorporava a técnica de pernas de saqueador celestial que Aleijado lhe ensinara em sua corrida, canalizando o ki vital ilimitado de seu corpo para as pernas. Kinmu assobiou longamente e deu um passo à frente. O ar sob seus pés foi comprimido, formando uma rajada de vento. E se era o vento gerado por seus próprios passos? Ao dar esse primeiro passo, Kimu sentiu imediatamente que o ar era um chão plano. Em todo o vasto céu havia chão plano e lugares onde ele podia pousar. Sua velocidade aumentou repentinamente enquanto viajava pelo céu. Em poucos passos, ele se libertou da densa névoa cinzenta e surgiu no céu acima dela antes de disparar em direção aos portões da montanha de Fendu. De repente, uma figura enorme saltou da névoa cinzenta. Era um monstro em chamas que parecia ter sido formado de lava. Seu soco foi tão pesado quanto uma montanha e ele avançou em direção a Kinmu, que corria em disparada. Kinmu aumentou rapidamente sua velocidade e cortou o ar.
De repente, a faca de abate de porcos que carregava nas costas voou da bainha e pousou em sua mão. Sol no mar do leste, ondas de 1000 camadas. A faca de abate de porcos emanava um brilho glorioso, como um sol escaldante que surge do mar oriental, acompanhado por 1000 camadas de ondas que se abatem sobre ela. ZNNG, ZNNG, ZNNG. Sons de choques ecoavam continuamente enquanto Kimu colidia com o colosso e ricocheteava imediatamente, guardando sua faca na bainha e correndo para longe. Pum 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 pum. Pedras caíram no chão e uma cabeça enorme surgiu logo em seguida. O gigante de lava foi derrotado por sua habilidade com a faca. Essa era a arte divina de sua habilidade com a faca. O gigante de lava era um poderoso praticante de arte divina, possuindo imensa força, porém, comparar a arte divina da faca do açougueiro, ainda era ligeiramente inferior. Um relâmpago cortou o céu quando um belo jovem emergiu da névoa cinzenta abaixo. Raios cruzaram suas mãos e seus 10 dedos se abriram de repente. Os relâmpagos se entrelaçaram, formando uma rede que atingiu Kinmu. Artes divinas evoluídas a partir da energia vital do dragão verde podem ser mais fortes que as artes divinas da técnica de punho da velha má? Kinmu deu um grito e desferiu um soco. A energia vital em seu punho se transformou em dragões, formando 45 forças dracônicas, a tempestade dos 9 dragões. Os 45 dragões verdes fugiram forte e poderosamente, engolindo o belo jovem em meio a relâmpagos e trovões. Os punhos de ambos se encontraram e o corpo do belo jovem enrijeceu. Então, ele explodiu com um estrondo, e sua carne se transformou em 45 dragões vermelhos que jorraram de dentro dele. Eu sou tão forte assim? Kinmu deu um pulo de susto. Ele tinha visto o poder da tempestade dos 9 dragões emanando da mão do velho Ma, mas o velho Ma era o velho Ma, afinal. Era natural que seus ataques fossem poderosos. Contudo, agora que Kinmu havia liberado suas habilidades de punho ao nível das artes divinas, ele percebeu o quão surpreendente era o poder dos 8 golpes do trovão. No entanto, a tempestade dos 9 dragões causou um alvoroço tão grande que certamente permitiria à horda dos demônios celestiais, na densa neblina, localizar sua posição através do som. Kinmu ouviu imediatamente o som de algo rasgando o ar e seu coração disparou. A quantidade de hordas demoníacas celestiais que o deus demônio havia espalhado era enorme. Se ele não estivesse em uma posição favorável, seria impossível se defender. Ele se aproximava cada vez mais dos portões da montanha de Fenridu. De repente, uma nuvem negra e demoníaca surgiu à sua frente, bloqueando sua visão. Kinmu suspirou e parou imediatamente, mergulhando novamente na névoa. Uma enorme cabeça surgiu em meio às nuvens negras e densas. O rosto era coberto por um bigode encaracolado e seu olhar cuspia fogo enquanto ele observava ao redor. A nuvem demoníaca então encolheu rapidamente. A enorme cabeça também encolheu junto com a nuvem demoníaca e, quando esta reduziu-se a cerca de 3 metros, uma mulher horrenda apareceu. Sua boca estava repleta de dentes amarelos que pareciam unhas grossas e, em suas costas, havia uma cabaça ensanguentada tão comprida quanto um ser humano. Enquanto isso, a nuvem demoníaca, encolhendo, continuava a cavar em direção à boca da cabaça. Outra mulher surgiu no céu e parou na névoa cinzenta. Essa mulher tinha traços faciais delicados, pele branca e macia, uma figura fantástica, seios fartos e cintura fina. Contudo, de suas costas crescia uma cauda de escorpião grossa e longa, cujo ferrão balançava. As duas mulheres olharam para baixo, procurando por Kinmu, mas não o encontraram. De repente, o som cortante de uma espada afiada rasgou o ar e, antes que a mulher escorpião pudesse reagir, um raio de espada passou por seu pescoço. A mulher escorpião cobriu o pescoço e quis colocar a cabeça de volta no lugar, mas não conseguiu evitar que ela escorregasse descontroladamente. Essa era a arte da espada mais básica que o chefe da vila lhe havia ensinado. Golpe de espada. A mulher feia soltou um grito e a nuvem demoníaca em suas costas irrompeu novamente. Dentro da nuvem demoníaca estava um gigante e, embora só houvesse a metade superior do seu corpo, seus punhos eram como montanhas enquanto ele golpeava impiedosamente na direção de onde a espada viera. Pum. Sons surdos ecoaram enquanto um gemido emanava da névoa cinzenta. Os olhos da mulher feia brilharam e o gigante na nuvem demoníaca continuou a avançar em direção àquele local. Depois que o gigante na nuvem demoníaca desferiu 100 socos, a mulher feia sorriu ao ver o sangue respingado no punho do gigante. Ela desceu na névoa cinzenta e seus pés tocaram a terra. Sua arma espiritual era extraordinária, uma cabaça ensanguentada. O gigante, com apenas a metade superior do corpo formada pela cabaça ensanguentada, era a obra divina que ela havia cultivado através de sua técnica.
Contudo, sob a nutrição da cabaça ensanguentada, o corpo do gigante já havia sido refinado como aço e ferro, possuindo uma força assombrosa. A mulher feia pousou no chão e caminhou até ao local onde o gigante havia golpeado, apenas para ver um cadáver despedaçado. Sua expressão mudou drasticamente ao perceber que não se tratava de um cadáver humano, mas sim do cadáver de um membro de seu clã. Nesse instante, seu coração gelou quando a espada protetora Júnior atravessou pelas costas. Atrás dela, Kinmu se aproximou silenciosamente e desapareceu na névoa cinzenta após recuperar sua espada. Com as camadas de névoa densa e a técnica de perna saqueadora celestial que Kinmu aprendera com o aleijado, era o lugar perfeito para Kinmu assassinar. Enquanto se movia em meio à densa neblina, ele se camuflava e se dirigia às fontes dos sons usando espada ou faca para eliminá-los com um só golpe. A vasta névoa cinzenta foi ficando cada vez mais densa, a ponto de Kimo não conseguir enxergar muito mais longe com seus olhos divinos dos 9 céus. De repente, um tentáculo negro como breu passou diante dele e Kimo ficou imóvel, deixando-o passar. Tijiji. Um som fino ecoou enquanto fios de teia de aranha roçavam seu corpo, formando uma teia. Os fios de teia da aranha tremiam como se algo estivesse pisando neles e esticando-os, produzindo uma melodia semelhante ao dedilhar de um instrumento de cordas. Os fios de teia da aranha cresciam cada vez mais, envolvendo gradualmente os arredores de Kinmu. Mas tentáculos na névoa também se agitavam no ar, tentando expulsá-lo. Kinmu franziu a testa e direcionou seu ki vital secretamente para sua luva branca. O fio da luva, discretamente, revelou-se como uma serpente espiritual extremamente fina. Este fio delicado se agarrou à teia de aranha em absoluto silêncio e lentamente serpenteou para frente, rastejando de uma teia para outra. Esta luva branca era equivalente às escrituras das grandes escrituras celestiais do diabo educativo, formadas por incontáveis escrituras de Girino. Ela podia mudar de forma e tamanho à vontade, portanto, a vovó teceu este tesouro em uma luva para Kinmu usar. Controlando as grandes escrituras demoníacas celestiais educativas, Kinmu deixou o fio fino se sobrepor à teia de aranha. Após algum tempo, o fio da luva branca em sua mão se soltou, deixando apenas 5 dedos cobertos. Capítulo 89. Espada contra a Horda do Diabo. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. O Ki vital de Kinmu moveu-se ligeiramente e seu fio de Ki vital, tão grosso quanto um braço, puxou a espada protetora Júnior. De acordo com o movimento da trajetória dos músculos, ele deduziu a localização exata do dono dos tentáculos. Juntando os dedos, sua mão esquerda repentinamente se estendeu e um zumbido de espada emanou instantaneamente da espada protetora Júnior. A espada penetrou na névoa cinzenta num instante e um grito agudo ecoou. Ao mesmo tempo, a teia de aranha tremeu e uma mulher com 8 garras nas costas voou em sua direção. As 8 garras afiadas como navalhas cravaram-se em direção a Kinmu. Os 5 dedos da mão direita de Kinmu se abriram e, com um puxão, toda a teia de aranha se ergueu repentinamente e envolveu a dama de 8 garras bem no meio. Kinmu executou seu ki vital e as grandes escrituras demoníacas celestiais educativas começaram a encolher, cortando a dama de 8 garras em pedaços. Kinmu soltou um suspiro de alívio e o fino fio das grandes escrituras do diabo celestial educativo continuou a encolher-se, voltando a formar uma luva em sua mão, sem deixar vestígios de sangue. Qual é a raça dessa horda de demônios celestiais? Eles são parecidos com humanos, mas não são humanos. São parecidos com demônios, mas também não são demônios. Alguns são parecidos com insetos, mas não são completamente insetos. Isso é realmente estranho. Ao pisar na teia de aranha, ele continuou caminhando para frente, mas não emitiu nenhum som, pois a habilidade perna de saqueador celestial do aleijado era realmente leve. A espada protetora Júnior voou de volta para a boca do dragão peixe atrás dele. Emu usou seu ki vital para manter a forma de dragão peixe da bainha da espada, de modo que estivesse sempre pronto para a luta. Ele aproximou-se cuidadosamente do corpo da horda do demônio celestial, que fora morto a golpes da espada protetora Júnior, para examiná-lo. Possuía 8 pernas, mas todas elas eram longos tentáculos. Aquilo era aterrador. Com a neblina tão densa, não é bom para mim, mas também não é melhor para a horda do diabo celestial. Contanto que não me ataquem em massa de uma vez, conseguirei salvar minha vida. Kinmu permaneceu parado na névoa cinzenta. Em vez disso, escutou qualquer som estranho ao seu redor. Nesse instante, tudo ao seu redor ficou subitamente em silêncio e nenhum som podia ser ouvido. Kinmu pegou uma pedra e a atirou com força. A pedra caiu no chão e, além do som alto e nítido do rolamento, não houve nenhum outro movimento. Ele esperou um pouco antes de lançar outra pedra, mas ainda não houve movimento.
Kinmu finalmente deu um suspiro de alívio. A horda do demônio celestial deve ter sido toda morta por mim. Deve estar tudo bem agora. De repente, um vendaval soprou pelo vale, dissipando a névoa cinzenta que saturava o ar. Olhando atentamente ao redor, Kinmu sentiu um arrepio na espinha. Ao seu redor havia uma quantidade enorme de membros da Horda Demoníaca Celestial. Centenas deles. Enquanto ele permanecia ali imóvel, centenas de membros da Horda do Demônio Celestial também permaneciam imóveis na névoa cinzenta, aguardando que ele revelasse o jogo. Contudo, Kinmu não esperava encontrar tantas pessoas ao seu redor. Ele saltou para o céu e viajou pelo ar impulsionado pelo vendaval. No instante em que ascendeu aos céus, centenas de membros da Horda Demoníaca Celestial também se moveram em uníssono para atacar o jovem. Essas centenas de membros da Horda do Demônio Celestial também eram praticantes de artes divinas, e havia 8 tipos diferentes. O primeiro tipo era o mutante com escamas de peixe que Kinmu havia visto. O segundo tipo era o gigante de lava. O terceiro tipo era o jovem bonito, enquanto o quarto tipo era a mulher feia. O quinto tipo era a dama com aparência humana e cauda de escorpião. O sexto tipo era uma mulher com 8 garras e o sétimo tipo era um mutante com 8 tentáculos. O oitavo tipo era um mutante com 2 enormes serpentes no lugar dos braços. Nesse instante, centenas de membros da Horda Demoníaca Celestial saltaram no ar em uníssono, e todas as diversas artes divinas exóticas e partes de corpos estranhas atacaram Kinmu simultaneamente. Com todos os ataques concentrados dessa forma, era impossível para ele se defender. Os cabelos de Kinmu se eriçaram ao perceber que não conseguiria se defender a tempo em tal situação. Nesse instante, a aura de Buda irrompeu do centro de sua testa e um grande Buda saltou para fora. Om Mani Padme Hum. O grande Buda juntou as palmas das mãos e sua aura irrompeu como anéis. Incontáveis membros decepados voaram em todas as direções enquanto o furacão devastava e aniquilava toda a horda demoníaca celestial. A aura de Buda foi gradualmente se dissipando e a aparição do grande Buda diante de Kinmu também desapareceu por completo. Essa era a aparição do grande Buda que o velho Ma havia colocado no centro de sua testa. Ela só se manifestava quando ele se deparava com um perigo mortal e só podia ser usada uma vez. Kinmu deu um suspiro de alívio e ficou um pouco sem palavras, porque houve um vendaval repentino que dissipou a névoa cinzenta. Se não fosse por esse vendaval, eu não teria sido encontrado pela horda do demônio celestial. Agora ele percebeu a origem do vendaval, vinha da nave lunar. O colosso, na verdade, ergueu-se lentamente. Como essa nave era simplesmente grande demais, muito maior até do que a cidade do dragão da fronteira, ela gerou um vendaval que dispersou a névoa cinzenta enquanto subia lentamente. A nave solar precisa do guardião do sol para se mover. Será que há um guardião da lua na nave lunar? Se ainda houver um guardião da lua protegendo a nave lunar, pode haver membros do meu clã a bordo. O espírito de Kinmu se agitou. Foi então que ele viu uma fumaça negra tão densa quanto uma coluna vinda do templo na cidade mais próxima da nave lunar. Era evidente que eles haviam detectado a confusão ocorrida ali. Sem hesitar, Kinmu saiu correndo pelos portões da montanha de Fengdu. Com toda a sua força, disparou até o outro extremo da montanha. Desencadeou sem restrições o golpe divino das pernas saqueadoras do céu do aleijado. Tornou-se extremamente rápido, como um raio e uma sombra fugaz. Houve um movimento anormal na nave lunar, o que significava que havia alguém a bordo controlando-a. No entanto, ele se encontrava em uma situação precária e, portanto, não podia ir investigar. Ele correu velozmente por algumas montanhas e o mar de neblina reapareceu em seu campo de visão. Kinmu estava prestes a avançar quando uma força de sucção vinda de baixo o atingiu, sugando o ar sob seus pés e fazendo-o cair do céu imediatamente. Colidir. Fumaça e poeira impregnavam o ar e Kinmu havia aberto um grande buraco no chão. Enquanto o jovem se levantava lentamente do buraco, percebeu que havia aterrissado na vila que avistara pela primeira vez ao chegar à costa. Nesse instante, os moradores da vila largaram o que estavam fazendo e se levantaram. Todos o encararam com um olhar peculiar. O que havia feito o vento sob seus pés desaparecer foi o fole que uma pessoa com aparência de ferreiro segurava. Pele humana estava drapeada sobre as bordas do pistão para formar uma bolsa de ar com uma mola interna que abria após ser comprimida para sugar o ar. O bocal do fole era uma cabeça humana. O homem com aparência de ferreiro segurava as 2 alças. Foi ele quem usou o fole para sugar o ar debaixo dos pés de Kinmu, fazendo-o cair descontroladamente. Em frente à cabana de palha ao lado, uma tia rechonchuda que estava cortando o recheio de bolinhos se levantou com 2 facas de cozinha nas mãos que ainda pingavam sangue. Atrás de Kinmu, um homem que estava pilando grãos de arroz também parou e retirou o pilão do almofariz.
Debaixo do pilão havia um martelo do tamanho de um pote de barro, do qual pingava sangue. No almofariz de pedra havia uma cabeça humana. Nos fundos da aldeia, um alfaiate cortava tecidos que eram peles humanas. O alfaiate estava de pé, segurando uma tesoura em uma mão e uma régua na outra. O ajudante da tinturaria também estava pendurando os tecidos que acabara de tingir e os retirava do enorme caldeirão cheio de sangue. Ao ver Kimu desabar, o ajudante colocou a pele humana que tinha na mão e limpou o sangue diante do peito. Uma criança que estava agachada em frente a uma casa, comendo, cuspiu um osso de dedo cuja carne havia sido completamente devorada. O porco branco e rechonchudo bufou ao passar com um braço horrivelmente branco na boca. O ancião na entrada da aldeia também fumava um cachimbo feito de osso humano. Cada bafurada de fumaça formava o desenho de uma caveira que emitia gritos lúgubres antes de se dissipar. Mais aldeões apareceram na frente e atrás de Kinmu, bloqueando seu caminho de avanço e sua rota de fuga. Atrás de Kinmu, o dragão peixe cuspiu sua espada e sua mão esquerda segurava a faca com a empunhadura invertida. De repente, a energia vital em seu corpo se agitou freneticamente e correu para a pintura que Surba havia desenhado nele com sangue de dragão. Instantaneamente, uma força aterradora inundou todo o seu corpo, preenchendo-o com o poder de um dragão. Ao mesmo tempo, a pintura de Surdo fez sentir como se fosse um deus. Embora agora estivesse em forma de esqueleto, era apenas uma fachada. Sua carne e pele ainda estavam lá, só que não podiam ser vistas nem tocadas. Quando o chefe da aldeia lhe disse para reabrir os 9 céus de seus olhos divinos, ele compreendeu esse ponto. Nesse instante, a pintura de Dea foi despertada por ele e ele sentiu uma força imensa percorrendo seu corpo. Seu ki vital também se elevou furiosamente. Conforme o ki vital incomparavelmente vigoroso transbordava de seu corpo, transformou-se em uma enorme piton que se enrolou ao seu redor. Sua aura se elevou dramaticamente quando vapores d'água concentrados subiram repentinamente sob seus pés e se transformaram em grandes ondas. Nessas grandes ondas, uma tartaruga negra podia ser vagamente distinguida. Ele agora era como um deus que possuía poderes sem limites. Ele sentia como se tivesse se tornado um deus capaz de controlar a água, podendo mudar os rios com um simples gesto de mão. Abra caminho a golpes para fora da aldeia. Kimu só tinha um pensamento na mente. Ele precisava abrir caminho a golpes de facão para sair daquela vila, custasse o que custasse. Casa, casa, casa. Ao seu redor, ouvia-se o som de peles humanas sendo rasgadas. As peles dos aldeões se despedaçavam, revelando corpos altos e robustos que escapavam por entre elas. Aquelas pessoas da aldeia não eram humanas, mas sim membros da horda demoníaca celestial. As crianças, as mulheres e até o porco haviam mudado de forma e se transformado em praticantes das artes divinas da horda demoníaca celestial. Alguns até mesmo despertaram seu tesouro divino das 7 estrelas. Apenas o ancião que fumava o cachimbo de tabaco feito de ossos humanos permaneceu sentado na entrada da aldeia e não se transformou. Morrer. Kimu gritou e correu em direção à entrada da vila. No momento em que ele começou a correr para fora, toda a horda demoníaca celestial se moveu repentinamente e o atacou. Com um movimento rápido das duas mãos, enormes ondas transbordaram entre elas, como se tivessem ido aos céus, com um estrondo. O vasto e poderoso rio era como o impacto de uma piton gigantesca, arrastando toda a horda demoníaca celestial que vinha de todas as direções. Com um movimento rápido da cauda da piton, as casas foram reduzidas a pedaços pela enorme inundação que alcançou os céus. Kimu estendeu o dedo em forma de espada e sua espada protetora Júnior voou para dentro do longo rio, atingindo a horda do demônio celestial que havia sido arrastada para as águas. Ele executou todas as formas básicas de espada que o chefe da vila lhe havia ensinado, e cada golpe era extremamente próximo da perfeição. O longo rio foi instantaneamente tingido de vermelho pelo sangue e se tornou um enorme rio vermelho. Cadáveres flutuavam em seu interior. Esses eram os membros da horda do diabo celestial que ele havia massacrado. Sob os pés de Kinmu, uma onda surgiu e uma tartaruga negra apareceu, carregando o rio acima e rio abaixo em direção à entrada da vila. Atrás dele, toda a vila havia sido arrasada e, após a enchente baixar, tudo o que restou foi um terreno repleto de cadáveres. Capítulo 90. Espada horizontal nos joelhos para matar demônios. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. Na entrada da aldeia, o ancião que fumava o cachimbo de tabaco feito com osso humano finalmente mudou de expressão. Ele se virou para encarar Kimu, que tinha uma presença imponente enquanto cavalgava as ondas revoltas e descia com uma pressão avassaladora. Uma corrente elétrica, se suficientemente rápida, seria capaz de estilhaçar tudo, cortar tudo e destruir tudo.
Essa é a maravilha do Ki Vital da Tartaruga Negra. Usando o Ki Vital da Tartaruga Negra para controlar a água, contanto que a velocidade da água atinja 150 jardas em um instante, ela seria capaz de cortar aço. Se atingisse uma pessoa, a pessoa certamente se partiria ao meio, e não há nada que ela não possa destruir. Kinmu surfou na crista da onda e avançou em direção ao ancião com uma presença opressiva. Ao ativar a pintura de surdo com o precioso sangue de dragão e a grande fornalha que Mudo havia escondido em seu corpo, Kimu tinha certeza de que poderia enfrentar qualquer um. À entrada da aldeia, o ancião, fumando o cachimbo de tabaco feito de osso humano, ergueu a mão e colidiu com o poderoso e extenso rio. Todo o rio deslizou para frente como um enorme piton se desfazendo, transformando-se em imensas poças d'água que se espalharam por toda parte. Ao mesmo tempo, os dois dedos do ancião beliscaram delicadamente e interromperam o ímpeto da espada protetora Júnior que estava sendo lançada. Você encontrou a vila despreocupada? Perguntou o ancião, indo baixinho. No exato instante em que o ancião agarrou a espada protetora Júnior, a palma da mão de Kimu já estava firmemente presa ao cabo da espada e ele desferiu um golpe com toda a força do seu corpo. O poder do ancião era além de suas expectativas. Contudo, com seus olhos divinos dos 9 céus, ele pôde perceber a mudança na força do corpo do ancião. Quando o ancião ergueu a mão para bloquear o longo rio e agarrar a ponta da espada, sua força já havia atingido o limite. Agora, com o acréscimo da força física de Kinmu, ultrapassaria o limite contra o qual ele poderia se defender. O precioso sangue do dragão e a pintura de Death elevaram sua força física ao máximo. Portanto, a força que seu corpo podia liberar não era inferior ao seu violento poder mágico. Assim que a espada avançou, a expressão do ancião mudou instantaneamente. Seus dedos não conseguiram segurar a ponta da espada e sua palma foi perfurada pelo protetor Júnior, que continuou a golpeá-lo no peito. Deixe-me mandá-lo para a vila despreocupado agora, velho. Uma força imensa emanou dos pés de Kinmu quando ele cravou a espada protetora Júnior no ancião. O ancião, que estava sentado, agora teve que firmar os pés no chão. Mesmo assim, não conseguiu se defender do poder assombroso de Kinmu e seus pés abriram duas profundas crateras no solo. Pan. A outra mão do ancião ergueu o seu cachimbo de osso humano e o golpeou com força contra a espada protetora Júnior. O braço de Kinmu ficou dormente devido aos tremores e ele imediatamente soltou a espada. Impulsionando a espada com sua energia vital, ele a brandiu horizontalmente em um arco e desferiu um golpe em direção ao pescoço do ancião. Forma de espada ondulante. Sua habilidade com a espada havia recebido a orientação do chefe da aldeia e, embora fosse um simples golpe, um movimento rápido e um estalo, seu poder era extremamente aterrorizante. O ancião imediatamente se esquivou, mas a espada protetora Júnior continuou a girar em arco, aproximando-se de seu pescoço. Assim, ele só pôde continuar a recuar. Se ele recuar ainda mais, terá que recuar até a pedra divisória que marca a fronteira entre o reino dos vivos e o reino dos mortos. Ao mesmo tempo, a água respingada voltou a subir e a jorrar de todas as direções como enormes pitons que se enrolavam em torno do ancião. De repente, o cachimbo de tabaco feito de osso humano voou da mão do ancião e bloqueou a espada protetora Júnior. Ao mesmo tempo, uma densa fumaça saiu do cachimbo, formando crânios que gargalhavam estranhamente enquanto voavam em direção a Kinmu, penetrando em seu corpo para tentar dilacerar sua alma. Selando sua alma com a técnica da natureza demoníaca celestial, Kimu deixou que os crânios formados pela fumaça mordiscassem e dilacerassem sua alma livremente, mas eles não conseguirão, não importa o que fizesse. Respirando fundo, ele repentinamente soltou um vendaval. Hoje, a névoa, assim como os crânios, foram dispersos por seu hálito. Mesmo sem ter aprendido outros feitiços de controle do vento ou artes divinas, seu cultivo atual, impulsionado à força por surdo e mudo, atingiu um nível inimaginável. Portanto, até mesmo seu hálito poderia se tornar um feitiço ou arte divina. O cachimbo colidiu com a espada protetora Júnior e faíscas voaram. Essas faíscas instantaneamente se transformaram em lava vermelha flamejante, atingindo o rosto de Kinmu. Kinmu moveu os pés, esquivou-se da lava e intensificou seus ataques. As enormes pitons formadas pela água se enrolaram ao redor do ancião e inúmeras espadas de água avançaram em sua direção. O fornilho do cachimbo do ancião de repente ficou enorme, como um grande pote preto que se fechou. Uma poderosa força de sucção emanou dele e sugou toda a água. Contudo, também apagou o fogo dentro do cachimbo. O corpo de Kinmu se aproximou como um fantasma e seus braços se agitaram. Seja com a palma da mão ou com o punho, ele atacou o ancião freneticamente como Buda de 1000 braços.
Sua técnica de soco mudou repentinamente, revelando uma luz cortante oculta em seu interior e, combinada com seus passos irregulares, tornou seus ataques indefensáveis. O ancião não teve escolha senão recuar continuamente. Sua força era ainda maior que a de Kinmu, mas os movimentos de corpo e pés de Kinmu, assim como suas habilidades com punhos e facas, eram imprevisivelmente estranhos. Especialmente a espada protetora Júnior, que era tão afiada que nem mesmo seu cachimbo resistia. Os movimentos executados por essa espada eram incomparavelmente simples, mas extremamente eficazes. Possuía alta velocidade, força suficiente e conseguia romper repetidamente a defesa do cachimbo enquanto mirava em sua fraqueza. Kinmu era como um mestre na arte da espada. Mesmo que seus movimentos fossem simples e grosseiros, davam a impressão de ser um especialista sem esforço. Era muito difícil de lidar e ele não teve escolha a não ser recuar. Os movimentos de espada mais simples que o chefe da aldeia lhe ensinara, combinados com os olhos divinos dos 9 céus de Blind, lhe permitiram ter sucesso em todos os golpes. O ancião deu mais um passo para trás e, de repente, levou um susto ao ver, com o canto do olho, uma pedra de demarcação, a pedra que delimita o reino dos vivos entre os mortos. Erguendo a faca e avançando, ele se inclinou para frente e teve que desferir um golpe ascendente com a lâmina, obrigando o ancião a recuar sem outra opção. Com o movimento de seu pé para trás, a carne de todo o seu corpo desapareceu e ele se transformou em ossos brancos. E com um passo à frente, Kinmu cruzou o reino dos mortos e sua carne retornou instantaneamente. Sem dizer mais nada, o ancião virou-se imediatamente e partiu, mergulhando no mar de névoa. Com sua carne de volta, a força de Kinmu aumentaria e com o desaparecimento da carne do ancião, sua força diminuiria. Com o desequilíbrio de forças em questão, ele só pôde recuar. Kinmu suspirou de alívio. Este ancião era extremamente poderoso. Se continuassem a lutar assim, quando chegasse a hora em que o precioso sangue do dragão perdesse seu efeito, seria a morte de Kinmu. Caminhando até o cais, o mar de neblina era infinito e não se via fim. Uma tênue luz de lanterna brilhava em meio à neblina. Será que o chefe da aldeia conseguirá chegar a tempo? Kinmu virou a cabeça para dar uma olhada e viu nuvens demoníacas sombrias do reino dos mortos incessantemente se aglomerando ali. Era óbvio que os praticantes mais poderosos da cidade haviam sido ativados e saído para investigar. Não demoraria muito para que as nuvens demoníacas chegassem até ali. Kinmu esperou um instante e o barco com a lanterna chegou. Mas o chefe da aldeia ainda não havia aparecido. As nuvens demoníacas já estavam muito próximas e, se ele não fosse embora, não teria mais chance. Tirando uma moeda fendida do bolso, Kinmu bateu-a contra um pilar de madeira no cais e embarcou no pequeno barco. O barqueiro de casaco trançado remou seu barco em direção ao mar de neblina. Kinmu ficou na proa do barco olhando para trás, mas, ao não avistar o chefe da aldeia, seu coração afundou. As nuvens carregadas invadiram a vila e logo alcançaram o cais. No entanto, o pequeno barco navegou para dentro da neblina, desaparecendo sem deixar rastro. O chefe da aldeia é tão forte que com certeza voltará em segurança. Kinmu se consolou e sentou-se sob a lanterna do barco. Tirou a espada protetora Júnior das costas e a colocou horizontalmente sobre os joelhos, observando em silêncio a névoa que se adensava à sua frente. O poder na pintura de surdo já começava a se dissipar e o efeito do precioso sangue de dragão também estava diminuindo. A grande fornalha foi perdendo o brilho gradualmente e estava prestes a se apagar. O pequeno barco avançou sem pressa e foi se afastando cada vez mais. De repente, a névoa sob o barco subiu repentinamente e um esqueleto branco com roupas esfarrapadas saltou do mar de névoa atacando Kinmu. Kinmu parecia já estar à sua espera e, no instante em que a cabeça do esqueleto surgiu do mar de névoa, a espada protetora Júnior que estava em seus joelhos já estava erguida. Forma de espada dividida. Kinmu continuou sentado, olhando para frente enquanto brandia sua espada em um golpe horizontal. O esqueleto branco vestido com roupas apressadamente sacou seu cachimbo de tabaco feito de osso humano para se defender, mas não conseguiu bloquear o golpe a tempo. A espada protetora Júnior cortou-lhe o pescoço antes mesmo que ele pudesse erguer o cachimbo. Num instante, sua cabeça cambaleou e caiu no mar de neblina enquanto seu corpo permaneceu no barco. Ainda de pé, o esqueleto assumiu uma postura de ataque, mas já não havia mais força nele. Há muito tempo que te espero. Sempre te observava debaixo do barco. Kimu embainhou sua espada. As marcas da formação dos 9 céus em seus olhos divinos também estavam desaparecendo gradualmente. O poder do sangue precioso do dragão e da pintura do surdo também se dissipavam rapidamente enquanto ele dizia ao esqueleto sem cabeça: quando você se esgueirava pelo mar de névoa e seguia o navio, tudo estava sob meu olhar.
Eu estava esperando o momento em que você se entregaria a mim para que eu pudesse matá-lo. Os esqueletos brancos pareceram perder subitamente a força e desabaram no chão, separando-se em ossos. Kinmu olhou para o cachimbo de osso humano e hesitou por um momento. Em seguida, jogou os ossos quebrados e o cachimbo ao mar. Aquele cachimbo era um tesouro valioso, pois resistira a tantos golpes da espada protetora Júnior e pertencia à categoria de arma espiritual de altíssimo nível. Contudo, ele não gostava dele por ser feito de ossos humanos, e por isso o jogou fora. Chefe da aldeia, você precisa ter cuidado. O jovem recostou-se sob a lanterna e continuou a colocar a espada nos joelhos, murmurando para si mesmo. O pequeno barco navegou pelas montanhas de ossos brancos em direção à entrada deste lugar incrível. No reino dos mortos, um redemoinho surgiu de repente no céu. Ele foi dividido ao meio por um brilho estonteante de espada, enquanto o chefe da vila abria caminho em meio à matança, para fora do redemoinho onde o sangue continuava a jorrar. Um redemoinho cor de sangue pairava no céu, de onde jorrava sangue continuamente. Parecia que o céu estava sangrando. Virando-se, o chefe da vila moveu seus 10 dedos e raios de luz de espada irromperam de suas pontas. Os raios de luz atingiram o redemoinho, selando-o. Sangue continuou a jorrar do redemoinho e parecia haver um enorme monstro lá dentro, atacando furiosamente a entrada. Contudo, ele foi bloqueado pelos raios de luz da espada do chefe da vila e não conseguiu escapar em pouco tempo. O chefe da aldeia suspirou de alívio e imediatamente dirigiu-se para o portão da montanha de Fendu. Ele estava prestes a sobrevoar o portão quando de repente parou e viu uma criatura mutante com cabeça de pássaro e duas asas. Estava apoiada em uma perna só, com a outra escondida sob as penas.